Hoje, 2 de setembro de 1987. Hilton Mota. Amigos, mais uma vez estamos aqui para acolher um depoimento. Antes de iniciar, antes de ouvir a palavra do nosso depoente, eu quero fazer uma pequena digressão. Estávamos no ano de 1954. A Rádio Borborema estava tentando descobrir valores e instituiu um concurso da melhor voz estudantil. Pois bem, o nosso depoente, que está aqui, ele chamava um calouro, dizia mais ou menos assim: com vocês, José Araújo Lira, aluno do Colégio Estadual, segundo ano ginasial. Pois esse aluno e esse apresentador estão aqui presentes depois de 30 e poucos anos para uma volta ao passado. Eu creio que, tendo em vista essa minha ligação com o rádio, sendo com a Rádio Borborema, esse nosso depoimento não vai ser uma coisa fria. Quer dizer, aquele lado do jornalismo, da frieza, né, da objetividade, talvez ele desapareça e será preenchido por uma carga emocional muito forte. Porque, para mim, é rever, é repassar um passado de mais de 30 anos. De maneira que eu queria que Hilton Mota começasse o depoimento e, de início logo, ele falasse sobre o rádio, o que o rádio representa para ele durante todo esse tempo. É um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, Lira, ao lado do Gabi, nesta manhã linda de setembro, para falar sobre rádio. Rádio, para mim, é minha vida. Rádio foi a minha grande paixão a vida inteira. Embora eu tivesse trabalhado em jornais, em televisão, tivesse chegado até a dirigir empresas de radiodifusão desse tipo, de som e imagens, mas o rádio foi sempre a minha predileção, o rádio foi a minha paixão permanente. E até eu digo hoje aos amigos, o rádio não é apenas minha profissão, o rádio é a minha vida. E falar do rádio em qualquer época é sempre uma coisa agradável, bonita. Acontece que a gente precisa falar mais pelas emoções do que pelo raciocínio, pela racionalidade, até porque a nossa produção de neurônios se acabou há muito tempo, né? Nós temos a memória hoje um pouco, digamos, desgastada pelos acontecimentos, pela luta, pelas paixões, pelas grandes emoções, até pelas grandes emoções que vivemos no rádio. Você gostaria que falasse sobre o rádio de que modo? Porque, além do rádio, você também é o personagem. Nós temos que traçar um perfil da sua personalidade. Então, eu gostaria que você começasse falando sobre a sua infância, se identificasse o nome dos seus pais, onde você nasceu, né? E falasse um pouco da sua infância, onde viveu. E depois nós vamos seguindo aqui um roteiro que foi preparado. Muito bem. Como nós temos bastante tempo, vamos começar a conversar sobre o passado mesmo. Embora eu deva dizer a você que é bom você ter cuidado para não ter muita saudade do passado, viu? A gente precisa ter saudade do futuro. Mas, bom, eu nasci no Recife. Como meu pai casou a segunda vez, a minha mãe foi a segunda esposa dele. A primeira morreu de parto no interior do sertão bravio. Naquele tempo não havia assistência médica, não havia nada. Ela morreu de parto, quer dizer, a primeira esposa do meu pai, que era a irmã mais velha da minha mãe. Como isso aconteceu, ele foi, alguns anos depois, casou com minha mãe, no Recife, e voltou a morar no sertão, dessa vez morar em Patos. Mas quando a mamãe ficou grávida, e como ele havia perdido a primeira mulher e o primeiro filho, ele então levou a mamãe lá para o Recife, onde eu nasci. Mas 6 ou 7 ou 8 meses depois, eu fui levado para Patos e lá fui criado, e eu me considero quase que eu tenho a honra de ter sido agraciado com o título de cidadão patuense. Eu me considero mesmo natural de Patos, do sertão. Ainda hoje, esses bojos cinzentos que se formam no céu, essas nuvens cheias d'água, isso me emocionam, principalmente no verão, no mês de março. Sob a inspiração de Euclides da Cunha, quando a gente lê aquelas páginas sobre o sertanejo, aí a gente encontra a verdadeira alma do sertanejo em quem está lendo. E essas coisas do sertão sempre me emocionam. Então, quando eu vejo uma nuvem muito bonita, muito cheia, isso me emociona até as lágrimas. Eu nasci em Patos e me criei em Patos, mas muitos anos depois, papai se mudou para Recife, onde conseguiu morar 1 ano, no máximo,
Ele tinha um espírito, sei lá, era meio cigano. Só gostava de andar pelo mundo e pelo sertão. O negócio dele era no interior. Voltou para Campina Grande. Aqui, então, eu fiz a minha infância, a juventude. Aos 12 anos, mais ou menos, aos 11 anos, exatamente. Ele voltou a morar em Patos. Aí quando eu cheguei em Patos, já 11 anos, metido a gente. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1924. Meu pai se chamava Severino e minha mãe Elisa. Pois bem, em Patos, aí tinha um serviço de alto-falantes, Manuel Lindo era o nome dele. Tinha um locutor que ainda hoje mora em Souza, deve estar perto dos 75 ou 80 anos, Crispim Pessoa. Crispim era o locutor e o proprietário era Manuel Lindo. Manuel Lindo era completamente analfabeto, mas era um homem de visão, um homem de boa vontade, um bom caráter. E instalou em Patos aqueles anos, 1937, 38, sei lá. Eu sei que em 1940, papai me levou para a alfaiataria e ia me ensinar a arte de ser alfaiate. Começou a ensinar, eu comecei a trabalhar essas coisas, já estava costurando uma gola, pregando uma manga. Quando foi um dia, entrou uma agulha no meu dedo e quebrou. Ele foi quem fez a cirurgia, quem tirou o pedaço de agulha com o dente. Mas ele, eu acho que deve ter se emocionado muito, porque depois que ele fez aquilo, passou iodo, naquele tempo não se usava mercúrio cromo, não existia ainda. Passou iodo, botou um esparadrapo, amarrou meu dedo. Aí olhou para mim assim, disse com o dedo em riste, olha, saia, vá para casa, nunca mais entre numa alfaiataria. Eu digo, nem para fazer uma roupa. Foi sair. Com alguns meses depois ele me levou, porque eu vivia desde 7, 8 anos de idade, que eu tinha mania de locução. Eu vivia cantando, eu mesmo me anunciava, eu cantava, eu imitava locutores. Era uma mania que eu peguei no Recife. Quando minha avó morreu, nós viemos para o enterro. Quando eu cheguei no Recife, na casa da minha avó, tinha meu tio Argimiro, que hoje mora aqui em Campina Grande, que tem uma farmacêutica. Pois bem, ele tinha um rádio, era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Mas o rádio estava desligado por causa do luto da morte da minha avó. Mas eu tanto pelejei com ele que ele disse, olha, eu vou fazer aqui baixinho. Naquele tempo, só tinha a Rádio Clube de Pernambuco, e a Rádio Clube de Pernambuco não funcionava o dia inteiro. Ela começava às 6 horas, transmitindo da pracinha do diário o badalá do carrilhão do Diário de Pernambuco. Aí quando foi perto de 6 horas, ele disse, vem cá, vamos, tá na hora, vem ver. Aí ligou o rádio estava sem antena, o fio estava arrumado em cima do receptor. Ele tinha desligado completamente mesmo por causa do luto. Quando foi 6 horas, ele ligou, aí eu ouvi o tic-tac, é uma coisa emocionante, lindo, o tic-tac do relógio do Diário de Pernambuco. Daqui a pouco, 6 horas, aí 6 horas a Rádio Clube entrou. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, eu fiquei doido, eu me apaixonei completamente pelo rádio até hoje. Isso foi no Recife? No Recife. Bom, aí quando eu voltei, estava em Patos, depois do acidente da agulha, aí papai me pegou pela mão e disse, olha, vamos falar com o Anelino, você vai ser locutor, você é um bom locutor e vai ser locutor. Aí eu saí com medo terrível. Ele me achava, ele era meu fã número 1, seu Mota. Ele me levou para Manelino, eu fui lá, aqui no voz ainda de adolescente, né, a voz ainda estava indefinida. Mas eu fui, anunciei o primeiro programa, o segundo disco, às 7 horas da noite. O Crispim tinha viajado, tinha feito uma viagem para o interior e quem estava pondo apenas discos era o filho do Manelino. Aí cheguei, anunciei, quando eu anunciei, a rua encheu de gente. Aí todo mundo achou bom, eu fiquei vibrando. Aí o pessoal foi me conhecer, e dezenas de namoradas e tal. Tudo, não, ele é um novo locutor, que voz bonita. Minha voz era bem jovem, bem adolescente, ainda um pouco instável, né? Às vezes eu dava lá minhas desengonçadas. Pois bem, então foi o meu começo, foi aí, com o Anelino. Daí pra frente, quando eu voltei a morar em Campina Grande, no ano seguinte, 41, aí já quem foi falar com o Gaúcho, era o serviço de alto-fronteira do Gaúcho, é Argimiro Carneiro, meu tio. Eu já era locutor, já tinha vindo de Patos, já tinha um currículo. Pois bem, ele me levou e eu fui contratado pelo Gaúcho para ganhar R$100 por mês. E eu trabalhei o ano todinho de 42, parece, foi o ano de 42. Pois bem, e no fim do mês chegava e passava para outro mês e tal, e Gaúcho nunca me falou nada, e até hoje. E eu também nunca reclamei nada a ele. Um dia desses, numa entrevista, eu lembrei esse fato a ele não se lembrava, também não sabia que não tinha me pago. Eu digo, pois é, você está me devendo. Onde é que ficava o serviço de alto-falante? Rapaz, o serviço de alto-falante ficava, o estúdio era na rua Cardoso Vieira, e o alto-falante era na Praça da Bandeira, ali mais ou menos em frente
onde tem o Ponto Chique, uma coisa dessa ali. Naquele tempo era o Ponto Chique, hoje deve ser ali nas lojas brasileiras para cá um pouco. Houve Nessa época não existia o Isial ainda. Não existia não. Ou talvez o alto-falante, até hoje de vez em quando mexia com o alto-falante, porque algumas pessoas reclamavam, ele mudava a posição. Depois foi mais ou menos ali em frente, no alto da Livro 7, daquele prédio vizinho, bem na esquina, ou ali perto onde tinha uma barbearia, o Salão Elite. Sim. Depois eu ainda trabalhei Gaúcho, depois Gaúcho foi despejado, qualquer coisa desse primeiro andar que o prédio ia abaixo. Aí ele instalou o estúdio ali na rua Venâncio Neiva, aquilo era um beco horrível, e o pessoal usava aquele beco, era um beco desencaminhado, era horrível. E tinha um sapateiro, que ele foi até craque do 13, era Bill, ele era Bill Puta Preta. Sim, ele era remedão, ele botava meia sola, essas coisas todas. Depois veio um estúdio de Gaúcho, era dentro da sala de bater sola do Bill Puta Preta. E eu fui locutor ali. Ô Hilton, houve nessa época aí, parece que o Gaúcho montou uma emissora clandestina, como uma emissora mesmo de rádio? Não foi Gaúcho. Nesse período de 43, não foi mais ou menos, 43, foi em 43. Foi montada uma feira de amostras em Campina Grande, aquele edifício do centro de saúde, do posto de saúde, estava em construção, viu? Então cercaram tudo aquilo, aquela área, a Marechal Floriano, aquela margem do lado de cá, do lado direito, de quem desce, de quem vem da catedral, do lado direito. Aquilo foi tudo cercado com madeira, e no prédio que estava em construção se adaptaram os estandes de exposição e as salas de palestras, tudo isso. E foi montada uma estação de rádio que foi... Ainda ontem eu encontrei com o Darcy Pinto, filho de João Pinto, que me disse o nome era um Paulo Sobral. Esse camarada era um maníaco por eletrônica, apaixonado por eletrônica, e muito amigo de Pinto, Darcy, o pai de Darcy, João Pinto, que foi técnico em rádio, em eletrônica, por muitos anos. E eles então montaram, com a ajuda de Aloysio Palito, montaram uma estação clandestina de cerca de 10 watts ou 15 watts, mas era ouvida, captada com a clareza belíssima, porque o camarada era apaixonado. Então procuraram um locutor na cidade e o único que encontraram não foi Gaúcho, eles não procuraram Gaúcho, procuraram a mim. Tanto que contrataram o salário e tudo, eu passei o mês todinho, mês e 15 dias, ganhando R$5.000 por noite. Recebeu dessa vez? Recebia. Eu ganhava R$30.000 numa sapataria, na Elegante, de Ernesto Paulo da Silva, na Praça Epitácio Pessoa, onde hoje é Marcel Pinheiro, mais ou menos ali em frente à Papelaria Pedrosa. Ali tinha uma sapataria, se chamava Elegante, e eu ali trabalhava. Então fui trabalhar, eu ganhava R$30.000 por mês na sapataria. Trabalhava 8 horas por dia, de segunda às vezes até o domingo. Quando eu fui contratado para trabalhar na rádio da Feira de Amostras, eu ia ganhar R$5.000 todo dia. Eu disse, tô rico, tô milionário. No fim do mês foi dinheiro, muito. Naquele tempo se usava muito um sapato chamado Fox, um solado de borracha. Fino, exatamente. BNB parece, uma coisa dessa. Custava R$60.000 um par, eu ganhava 30 por mês. Aí não podia comprar, mas depois de locutor, mas é uma das razões pelas quais eu sou apaixonado pelo rádio, depois de locutor eu pude comprar o sapato BNB. E saiu por aí afora, esse foi o início, né? Essa emissora, ela teve vida efêmera, né? Um mês e pouco, um mês e meio, ninguém, não chegou a fiscalização, naquele tempo não havia, era a Comissão Técnica de Rádio, distante lá no Rio de Janeiro, não tomava conhecimento disso. Depois eu tenho a impressão que não teria sido possível manter uma estação de rádio aqui por muito tempo. Campinas era uma cidade de 30, 35 mil habitantes, comércio incipiente. Bom, o comércio era realmente muito ativo desde aquele tempo, né? Mas eu tenho a impressão, não sei se teria sido possível montar uma estação de rádio e manter naquele período em Campina Grande. Sei que a primeira estação de rádio foi montada em 1949, Cariri, né? Foi nessa época, isso era a época da guerra, né? Como é que era? Um pouco antes da guerra, né? Não, era durante a guerra. Foi durante a guerra. Você ouvia rádio de fora nessa época? Eu ouvia muito. Nós íamos toda noite ouvir rádio ali em frente, tinha uma exposição de mosaico, azulejo, até material eletrônico. Ele era representante da Telefunken, era Pedro César. E ele punha os alto-falantes e à noite a BBC, ele retransmitia o noticiário da BBC e algumas estações de rádio do Brasil. E chegavam muito bem para a Rádio Clube, pelo menos, e a BBC. E nós ouvíamos toda noite e a gente ia para lá, discutir, ouvir, comentar sobre os locutores. E para a guerra a gente não estava nem
não tava dando a menor atenção, né? Você estava preocupado mais com o veículo a de gente tava comunicação, né? apaixonado pelo rádio, ouvindo e comentando. O Quais eram locutor. as pessoas com que você comentava isso? Pessoas que... Olha, naquele tempo tinha um grupo de pessoas, e até eram meus admiradores como locutor. Embora nós fôssemos discutirmos, era sempre sobre cantores. Orlando Silva, Chico Alves, Gilberto Pereira, filho do seu Pereira, o gerente da Sambra, Babá, filho de Severino Cruz, e quem mais, meu Deus? Há tanta gente que a memória não me traz agora, que a gente passava horas e horas discutindo. Latécio Godoy, quem mais, meu Deus? Tem outro camarada, Charamba, Reginaldo Charamba, esse chegava até a arengar, a discutir, tal, com os pontos de vista dele. Porque fulano canta mais do que não sei quem e tal, era quem descobriu os cantores. Mas nessa época havia algum show por aqui? Não, era muito difícil. Difícil. Isso começou depois da Voz de Campina Grande, que os shows começaram a aparecer, né? A nossa diversão era cinema, que tinha muitos musicais, a gente então ia pro cinema. Quer dizer, quando havia dinheiro no bolso, porque naquele era um bocado de liso. O Wilton Mota, agora chega o ano 1949 e começa a surgir a Rádio Cariri. Em 44, em 43 ou 44, Jataí veio do Ceará, ele participou de um concurso promovido pela Rádio Marinho Veiga naquela época, o concurso era a Grande Voz do Norte. Concurso promovido pela Rádio Marinho Veiga com concursos realizados desde Manaus, se não me engano, até Salvador. Cada capital reunia os seus valores, fazia uma seleção e apresentava um candidato para a finalíssima, que deveria ser realizada no Recife, no Teatro Santa Isabel, como de fato se realizou. Do Ceará, 2 candidatos foram eleitos porque eles cantavam tão bem, eram tão bons cantores, que o Ceará teve que mandar 2, Gilberto Milfon e José Jataí. Eles vieram para o Recife e participaram da finalíssima no Recife, e quem ganhou foi o Gilberto Milfon. Jataí tirou em segundo lugar. Imagine, todo o norte do Brasil, o Jataí tirou em segundo lugar. Os 2 cearenses foram os melhores, né? O Jataí voltou, mas quando ele foi para o Recife, para participar do concurso, ele veio por terra, passou por Campina Grande. Aí gostou muito da cidade, acho que passou mais uns 2 dias aqui. Se apaixonou também por Campina Grande. Foi ao Recife, participou do concurso, não foi classificado, voltou para Campina Grande, passou mais alguns dias, aí projetou instalar aqui um serviço de alto-falantes. Isso devia ser alguma coisa como já tendo ocorrido lá no Ceará, ele deve ter visto um serviço dele, uma estaçãozinha de rádio desse tipo por aí afora. O fato é que ele foi a Fortaleza, comprou o equipamento e veio para Campina Grande e instalou. Instalou primeiro na rua João Pessoa, com o apoio de Natanael Belo, que era outro camarada fã dessas coisas, um camarada sempre desenvolvimentista, sempre preocupado com as coisas do futuro e com muito amor por Campina Grande. E a Jataí chegou com aquela parafernália e Natanael deu todo o apoio e instalou Jataí no fim lá nos fundos do restaurante que ele tinha. Ele mantinha lá na rua João Pessoa, era Bar Flamengo. Era uma lanchonete, um bar e um restaurante. À noite, quando Jataí chegou de Fortaleza, foi para lá e mandaram me chamar. Eu trabalhava na farmácia do meu tio, lá na Fanfeira, farmácia Cesário. Aí à noite, Jataí não era locutor, era apenas cantor. À noite eu fui para lá fazer o teste. E quando eu falei, a Jataí disse: ótimo, está contratado, vai ganhar R$500 por mês. Eu ganhava 180 lá na farmácia. Aí eu começo a dizer novamente: estou rico de novo. Aí fui trabalhar com o Jataí. Eu trabalhei uns 3 meses ali na rua João Pessoa, ou 2, se muito, porque o edifício Ezial estava em construção. Mas Jataí conseguiu transferir para o Ezial, mesmo antes da inauguração do prédio. Aí nós fomos lá para o 2º andar, na sala 13. Quando o prédio foi inaugurado, aí Jataí passou para o 1º andar, onde ele alugou 2 salas, e nessas 2 salas ele fez um pequeno auditório com 30 ou 40 cadeiras, e o estúdio separado do auditório por uma vidraça muito grande e tal, e montou ali a rádio e ali funcionou até, meu Deus, 1950 e tantos, né? E ali nós fizemos grandes eventos, programas de calouro na sacada, com o público lá embaixo participando, e comícios, e shows, e festas. Aí começou uma nova vida social em Campina Grande, né? Eu acho que aquilo ali foi um fator de grande contribuição para o progresso de Campina Grande. Foi uma fase maravilhosa. Tinha um alto-falante frente ao Ezial, virado para a praça. Tinha outro alto-falante
na rua Marcel Pinheiro, na esquina ali onde hoje tem Bom Sucesso Tecidos. Aquela esquina virada para Marcel Pinheiro, em direção à Câmara de Vereadores. E tinha um alto-falante na feira, um edifício chamado Pau do Meio, nem sei se ainda existe isso hoje. Existe edifício, isso existe. Então, com esses 3 alto-falantes, a gente cobria praticamente a cidade. As pessoas que queriam saber das novidades, e se comunicar e se divertir, vinham para a Praça da Bandeira, né? Outros na Marcel Pinheiro. Aquele passeio Era o Quem Me Quer, era ótimo. Né? O Zé Orlando cantou parece que cantou por aí, não foi? Eu fazia uma opção de programa de calouros ali, toda semana, eu era o locutor. Depois houve a ajuda de Gil, que Gil chegou do sertão nessa época e entrou também como locutor da Voz de Campina Grande. Aí Zé Orlando, Zé Otone, uma opção de gente fez testes. Fez teste, não fez? Participou do programa de calor para ganhar brindes, essas coisas. Era um programa apenas para divertir, não tinha nenhum objetivo, como descobrir valores, né, essas coisas não. Era só para divertir, e o povo se divertia muito. Nós fizemos grandes espetáculos ali à tarde, com Luiz Gonzaga, com Dilu Melo, uma cantora gaúcha que fazia muito sucesso naquela época. Grandes elementos que chegaram ali e faziam o espetáculo à tarde. Na tarde de domingo, aquela praça ficava lotada, era uma beleza. Ali tinha uma praça, tinha um edifício dos Correios e Telégrafos bem no centro, uma calçada alta que parecia mais um... parecia assim uma bancada de arquibancada. E a Rádio Cariri, você participou dela? A Rádio Cariri, quando em 1948, Epitacinho queria trazer para aqui a Rádio Cariri. Aí andou com as providências para lá e para cá, era político, ele tinha essa rádio em João Pessoa, foi a segunda emissora, foi instalada em João Pessoa, parece de vida efêmera, qualquer coisa dessa. Então pegou o equipamento, trouxe para cá, depositou lá em Pedro César e tratou de começar as providências para instalar a emissora. Mas foi para lá, foi para cá e foi eleito, ou não sei se foi eleito. Não sei o que é que aconteceu, o fato é que ele não montou a rádio. E o material ficou se estragando lá no depósito de Pedro César, lá na Cerâmica, fora da cidade, lá na BR, na Avenida Brasília, lá no fim, onde tinha cerâmica. Sei. Onde hoje é a estação rodoviária, eu acho. O material ficou se estragando, e nós fomos então, conversamos com Pedro César. Sim, aí houve a falência da firma Pedro César, né? Aí a rádio ficou lá no meio da massa falida, sob a direção de um síndico que era o doutor Otávio Amorim. Nós então tivemos a ideia de... Eu que mexia muito com essas coisas, porque Jataí era um bom homem, mas ele era cantor, era boêmio, gostava muito de se divertir, era intelectual, de conversar com o pessoal na Fruteira do Cristino. Enquanto eu passava o dia na rua vendendo anúncios, ao ponto das pessoas me confundirem com Jataí, porque eu saía fazendo contato com toda a gente no sentido da Voz de Campina Grande. Chegava, por exemplo, em Altone e companhia, falava com o gerente, uma coisa e outra, eu não precisava estar dizendo àquelas pessoas o meu nome. Apenas negociava, fazia o contrato, levava à noite, o anúncio era feito, ele ouvia, ficava satisfeito. Eu tinha uma mania de tentar fazer anúncios originais, essas coisas. E nas oficinas mecânicas, em toda parte, enquanto Jataí ficava na Fruteira do Cristino, a manhã toda, ia almoçar, e à tarde idem. Era um poeta. Pois bem. Então acontecia que, quando era nesses grandes espetáculos que o pessoal chegava, os cantores, como Dilu Melo, aí a Jataí cantava também, às vezes, aí começou a ser locutor, e anunciava os artistas, e aí os artistas agradeciam, José Jataí, esse homem extraordinário, pioneiro, essas coisas, tal. Agradecemos a ele, esse espetáculo, essa Voz de Campina Grande que movimenta a cidade. Aí eu chegava, o pessoal na rua me chamava, Jataí pra cá, eu também achava graça e não dizia nada, e tocava pra frente, porque para mim eles estavam falando comigo mesmo, embora mudassem o nome. Pois é, ao ponto de, muitos anos depois, eu já na superintendente dos Diários Associados em Pernambuco, um dia eu cheguei aqui na Arrojado Lisboa, entrei na oficina para verificar qualquer coisa lá no carro, não sei, qualquer coisa. Quando eu entrei, tinha dois mecânicos discutindo lá no fundo. Eu estava fora de Campina há uns 2 ou 3 anos. Estavam discutindo e tal. Aí chegaram perto de mim, se aproximaram, pediram desculpas. Olha, o senhor desculpa, mas eu estou apostando aqui com esse camarada aqui, como o senhor se chama José Jataí. Eu apostei com ele e ele está dizendo que não é. Eu conheço o senhor há muito tempo, o senhor veio aqui várias vezes, e ele está dizendo que o senhor é Hilton Mota. Como é o nome do senhor? Aí se perdeu a aposta, era o que estava mais entusiasmado, né? De modo que acontecia muito dessas coisas.
Mas a Voz de Campina Grande teve um período maravilhoso. Foram 4 ou 5 anos, até a inauguração da Rádio Cariri. Aí, quando nós tivemos a ideia de falar com o síndico, Otávio Amorim, ele permitiu, a gente começou a tirar o material e a instalar lá em Bodocongó, para inaugurar a rádio, né? Eu não sei nem como... Eu ia me associar, a partir dessa data, eu ia ser sócio de Jataí. Ele foi quem me disse, olha, você vai ser meu sócio, você vai montar a rádio, e nós vamos ser sócios e tal. E eu comecei a trabalhar. Montamos a rádio, quando foi num dia 13 de maio, naquele tempo não havia energia elétrica no dia, aqui em Campina Grande, era o Dr. Fumaça, era um motor de luz chamado Dr. Fumaça, que fazia mais fumaça do que luz. Quando ele o pessoal começava a tentar fazer o motor funcionar, começava às 5 horas da tarde, às 6h30 que ele ia pegar, fazia um fumaceiro ali na Praça da Bandeira, que escurecia o céu. Lago da Luz, Lago da Luz. Pois bem, do Largo da Luz, um pouco acima do Largo da Luz, né? A frente da casa, onde tinha o motor, era exatamente em frente para o Largo da Luz. Ali não tem a praça mesmo, a Praça da Ternura. Mas onde o motor ficava era cá no alto, nos fundos, quase no oitão do Capitólio. Então era um fumaceiro terrível ali. Pois bem, então aí na inauguração da rádio, depois que nós montamos em Bodocongó, carregando o material lá da cerâmica para cá. 13 de maio, né? Foi. 13 de maio de 1949. Num Ford 29, uma caminhoneta. Okay. Edmar Aragão dirigindo e eu segurando o material. Pedaço de cano, torre, antena. A torre são de canos, né? Edmar Aragão, que foi locutor da Borborema? Sim, Edmar era o chofer da caminhonete, da 29. Ele passava era o tempo brincando, carregando esse troço na brincadeira. Um pedaço de ferro desse, quando ele estava montando, a gente mesmo montando, imagine. O terceiro cano lá, assim, caiu lá, quase me quebra a cabeça, foi um negócio sério. Bom, montamos a rádio, aí fui falar com o Dr. Elpidio, que eu havia sido locutor da campanha de Elpidio de Almeida, campanha vitoriosa contra a Jumir de Figueiredo. Então eu tinha muito prestígio com o Dr. Elpidio, e fui a ele pedir para haver luz durante o dia. E ele concordou, e nesse dia houve luz. O motor inaugurou de manhã, e nós fizemos a inauguração da Cariri, dia 13 de maio de 1949. Eu trabalhei um mês. Quando eu trabalhei um mês, que eu comecei a acertar os livros da rádio, eu já tá aí. Não me dava atenção. Não queria saber de livro, nem coisa nenhuma. Eu queria ir lá para o Cristino. Aí eu simplesmente peguei um amplificador, que tinha já, a Voz de Campina Grande tinha 3 ou 4 amplificadores. Peguei um amplificador daquele da Rádio Cariri, um alto-falante, um toca-disco, levei para o edifício Mirim e instalei um serviço de alto-falante para a Voz de Cidade e não dei desculpa nenhuma a ele. Ele foi lá, mas eu digo, não quero mais ser sócio, quero mais nada. Estávamos conversado e agora eu comecei com o meu serviço de alto-falantes. No mesmo ano, foram exatamente 30 dias, 13 de maio, dia 13 de junho, eu comecei o alto-falante, que funcionou até o fim do ano. Porque em 49, em novembro, eu fiz teste para a Rádio Borborema e passei. Aí o resto do meu tempo foi todo dedicado à Rádio Borborema, e essa aí já é outra história, né? Como é que foi a entrada na Borborema? Foi um teste espetacular, sabe? E muita gente participando, e não podia entrar ninguém, mas mesmo assim o auditório estava ainda em montagem. Isso foi mais ou menos no princípio de novembro. Eu, Antônio Borges, Gil, Edmar Aragão, Heraldo César, bem uns 10 ou 12. Aí a gente fazendo... Houve teste? Houve teste. Quem fez esse teste? João Calmon, que mais? Nereu, acho que Dimas, eu acho que Manuel Eduardo Campos, Manuelito. Depois, muito tempo depois, ele foi superintendente de associado do Ceará. Mas antes disso, me parece que você fez deu um prefixo primeiro, não foi Gil que deu? Não, fui eu. Isso aí foi o seguinte, no princípio de outubro, começou o doutor e começou a montagem do transmissor. Ele e Zé Cavalcante lá no alto. Aí montaram. Quando chegou um dia, eles discretamente vieram para o Ezial, botaram um toca-disco para funcionar e botaram a estação no ar. Aí estava todo mundo de sobreaviso, a cidade inteira. Aí tocou um disco Laru, Lili Bolero, com Bing Crosby. Um negócio lindo, rapaz. Eu acho o mais estéreo, o mais alta fidelidade, o mais digital que eu já ouvi na minha vida. Tal era a minha paixão pelo rádio naquele dia. Pois bem, então tocou. Aí eu fui lá para o transmissor. Não teve conversa. Fui lá ver como era. E estava Zé Cavalcante com um chapéu na cabeça. E eu lá, o maior silêncio. E eu fazendo pergunta. Mas não tinha jeito de obter resposta. Quer dizer, respondia sim ou não. E até houve uma série de piadas em que Zé Cavalcante não falava e Igor muito menos.
Então ninguém sabe como eles montaram o transmissor, que era por transmissão do pensamento. Zé Cavalcante nem falava, nem tirava o chapéu da cabeça. E doutor Igor também não falava. Hein? E eles conseguiram fazer uma obra de arte, uma obra de mestres, que aquele transmissor foi muito bem instalado. A Rádio Borborema foi de sucesso do primeiro dia até hoje, ainda é uma grande emissora. Pois bem, então, depois disso, aí à noite, eu comecei a falar essas coisas. Zé Cavalcante me apresentou, olha, isso aqui é um locutor. Tá? Ele disse, ontem o senhor pode ir hoje. Me chamava de senhor naquela época. O senhor pode ir hoje à noite lá na rádio? Nós vamos fazer uma transmissão, uma experiência de microfone. Eu digo, vou, com muito prazer. Tá bom, ele disse, mas vai ser fechado, o senhor vai, bate e tal. Ele deu lá umas convenções para eu subir. Eu subi. Isso no São Luís? No São Luís, segunda, mas tudo fechado, escuro. Quando foi 7 horas, era para chegar lá às 8, eu cheguei às 7, subi, ainda vi eles mexendo lá, botando solda para todo canto. Quando foi 8 horas, 8h15, aí ele mandou falar, eu falei, Rádio Borborema, minha experiência e tal. Foi um negócio, um sucesso. Daqui a pouco começou a chegar gente. Isso foi no dia 8 de outubro de 1949. Já tinha o prefixo ZY7? Já tinha prefixo. ZY7, é isso mesmo, 1350 kHz. Naquele tempo era quilociclos. Era isso mesmo. Pois bem, as pessoas chegaram, mas Zilton, a tua voz parece Carlos Frias, um camarada. Reginaldo Araújo. Veio, estava em Bodó com Gosto, estava num bar, ou ele era fiscal, parece que agente fiscal. Do imposto dele, parece que é funcionário do Estado. Ele tomou o carro, sei lá, ou veio no carro, subiu para me dizer, olha, todo emocionado, a sua voz parece Carlos Frias, isso é uma rádio espetacular. Começou a chegar gente e o sucesso foi inevitável, né? Pois bem, dia 8, dia 9, aí começou no dia 9, no dia 10, uma festa Nossa Senhora do Carmo, lá na rua, naquele tempo na rua Amazonas, em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, pavilhões, com quermesse, essas coisas, e quem era o locutor, a voz de Campina Grande era eu. Então no dia 12 eu fui para lá. Aí pedi a Gil, olha Gil, eu vou dar o prefixo aqui, vou começar às 8 horas e você fica fazendo a locução aqui na Rádio Borborema, porque eu tenho que sair, porque tem um compromisso. Aí Gil começou a falar, ficou gratíssimo a mim, porque teve aquela oportunidade, porque estava querendo sair, mas eu não dava lugar a ninguém. Aí foi quando entrou o Gil também, né? De modo que quando nós fizemos o teste, nós já éramos conhecidos dos ouvintes, eu e o Gil Gonçalves. E no dia do teste foi um negócio espetacular. Não sei como as pessoas entravam no auditório e ficavam ouvindo, porque os alto-falantes eram no auditório. O pessoal ficava com o alto-falante na sala da frente, onde seria a sala de controle, as pessoas que estavam examinando os candidatos, e algumas pessoas ficavam lá no auditório, né? Aí começou o teste, essa coisa, 1, 2, 3. Quando eu acabei de falar, eu vi no estúdio, que era fechado, eu ouvi os aplausos. Digo, que beleza, passei. Mas não fui o primeiro colocado. Depois do teste, aí chegaram, marcaram os salários, aí a gente soube que eu tinha tirado em segundo lugar, né? Tinha sido o primeiro Antônio Borges da Costa, que naquele tempo começaria a ganhar, a partir do dia 1º de dezembro começou a ganhar 1.200, eu e Gil com 900, e Edmar, só foram os 4 contratados com 800, né? Com 700. Tanto que um mês depois da rádio inaugurada, aí começou a haver reclamação dos locutores, né? Gil se considerava um excelente locutor. Eu cheguei dizendo uma piada, dizia, olha Gil, eles queriam falar com a direção, juntar todo mundo e falar, menos Borges, né? Queriam falar com a direção para ganhar mais, para ganhar igual, todo mundo ser o mesmo salário. Eu digo, olha, eu não vou pelo seguinte, eu acho que Chateaubriand está cometendo uma burrice danada, porque se ele soubesse, como eu gosto desse negócio, ele dizia, olha, você, para ser locutor aqui, tem que pagar. Então eu ia arranjar um emprego no outro canto, ganhava dinheiro, pagava e vinha ser locutor. Como é que eu vou falar para eles aumentarem se eles estão cometendo a burrice de me pagar? Eles acharam graça, essas coisas todas, e ninguém foi falar. A coisa ficou por aí mesmo. Mas com 2 ou 3 meses depois, Gil foi aumentado para 1.200 e eu fui aumentado para 1.500. Ô, Hilton, e no dia da inauguração, quem foi que falou? Quem foi que deu o prefixo? Você se lembra do momento, das pessoas presentes? Paulo Araújo, que era locutor da Ceará Rádio Clube, era também diretor, foi quem veio para... Eu e Paulo fomos locutores, 2 locutores da programação inaugural. O Chateaubriand presente, às 10 horas da manhã ou 11, com o prefeito Elpidio de Almeida e Dom Anselmo Pietrula, e dezenas de convidados, e eu e Paulo Cabral, com o script na mão, fizemos. Foi o que você disse, mais ou menos?
Olha, eu não me lembro. Aquilo foi escrito, né? Foi escrito. Rádio né? Borborema, foi tudo, era um script. Naquele tempo tinha o departamento artístico, tinha a redação. Era uma estação de televisão, apenas não transmitia imagem. Com todos os departamentos, orquestra, conjunto regional, departamento de rádio e teatro, departamento de redação, recepção, gerência. Era uma empresa completa. E era tudo ali no edifício Zé. Um pouco apertado, o auditório começou com 200 cadeiras. Depois o sucesso foi tão grande que o prédio teve que ser modificado. O auditório só auditório chegava ampliado. até a escada, né? Era. Depois foi ampliado para o dobro. Né? Tal era o sucesso da Rádio Borborema naqueles dias gloriosos de 1949 e 50. Quem veio para a inauguração foi Jaqueline Roland. Foi. Jaqueline Roland, era francesa. Ah, francesa? Era. E o violinista? Georges Boulanger. Georges Boulanger era o grande sucesso daquela ocasião. Era espanhol, era cigano. Era um cigano francês. Georges Boulanger, violinista. Maravilhoso, nós temos isso dele. Exatamente. Ô, Hilton, naquela época, você acha que não havia condições, em 49 ou 50, quer dizer, não havia assim um grupo campinense, uma burguesia, digamos assim, Campina Grande, que tivesse condições de bancar aquele empreendimento da Rádio Borborema? Não tinha, acho que o nível de cultura nessa área é que era impreciso, indefinido, não existia. Tá? Existiam aventureiros ou pessoas apaixonadas como Hilton Mota, como Gaúcho, mas Gaúcho era de pouca instrução. Eu quase analfabeto. Quem, naquela ocasião, poderia se meter a montar uma estação de rádio? Precisava, além dos recursos materiais, precisava ter também uma espécie de uma base, uma coisa que naquele tempo era trabalho de pioneiro mesmo aqui em Campina Grande. Já está aí, era uma camada que podia ter levado aquilo à frente, né? Em 49, em 43, 44, 45, ele era um camarada, era um líder naquela ocasião. Eu era apenas um menino. Em 1943 eu tinha o quê, meu Deus? Tinha 18 anos, 17 anos. Eu era ainda semi-analfabeto. Hoje eu ainda sou meio, eu sou semi, naquele tempo eu era analfabeto. Então acho que você começou a falar aí, mas é bom falar um pouco sobre a estrutura da rádio, os seus departamentos. Pois é, todos esses departamentos e funcionavam mesmo. Há pouco tempo, jornalismo, com vários redatores. Rádio e teatro. Fernando Silveira já estava lá. Já, Fernando Silveira, que estava terminando o curso dele na faculdade em Fortaleza, chegou à Rádio Borborema e já era o diretor artístico desde o início, já tinha sido convidado, tinha aceitado a tarefa, mas só chegou a Campina Grande com a família, me parece que em janeiro ou fevereiro, depois da formatura. Em janeiro, a formatura foi em dezembro, ele chegou em janeiro. Ele era o diretor artístico, o departamento dele funcionava de modo excepcional, era tudo organizado, tudo escrito, tudo ensaiado. A minha entrada no rádio teatro, por exemplo, porque eu sempre fui metido a engraçado, e naquele tempo eu era muito divertido, me divertia muito. Uns assovios, né? Era. Eu me apaixonava tanto pelo rádio que quando não tinha o que fazer, eu ficava no rádio teatro assistindo o ensaio. Eu era só locutor. Fui contratado como locutor, fiz um teste, era considerado o primeiro locutor da rádio nos meses. Quando Fernando Silveira chegou, já me encontrou como locutor principal. E o mais animado, o mais jovem, o mais engajado, né? Envolvido, tinha mais iniciativas, né? Mais mexia com as coisas. Ele ficava ensaiado no rádio teatro e aí me chamou para participar da novela. A primeira novela foi Aos Pés, não sei de quem, Aos Pés do Tirano. Aos Pés do Tirano. Aí quando começou a fazer ensaio com o pessoal, aí me pôs como galã. Porque a minha voz era realmente uma voz, uma voz de galã ou de galão. Ele me chamou e eu fiz o teste e passei, né? Eu fiz o galã da novela. Depois, aí eu apenas participante, eu não fazia parte do cast. O Gaúcho também participou dessa novela, e fazendo um americano, dava um trabalho no ensaio para imitar a voz dele. Porque Fernando Silveira era exigente, muito, né? Aquilo era um mestre. Tudo que eu sei de rádio, que eu aprendi com Fernando Silveira, sabe? Era um gigante. Fernando também era outro homem apaixonado pelo rádio. Ele fazia tudo. Ele era radiator, ele era diretor, ele escrevia um capítulo de novela em meia hora, ele chegava às 7 horas. No final, quer dizer, nos últimos anos do rádio em Campina Grande, quando a televisão começava a tomar o espaço, ou a grande parte do espaço, Fernando Silveira já tinha relaxado. Ele chegava na rádio às 7 horas e escrevia o capítulo da novela que ia pro ar naquela noite. Às 7 horas, a novela ia pro ar às 8 horas, depois da Voz do Brasil. Às 7 horas a gente chegava para ensaiar, às 7
às 7 horas, que era a hora do ensaio, ele ainda estava escrevendo. Momentinho! Aí escrevia, acabava o capítulo e a gente ia ensaiar em cima da bucha. Às vezes corrigia a novela ali mesmo no ensaio. Mas aconteceu uma vez, ele cometeu um erro tremendo. Ele matou um camarada. Não, ele trouxe um camarada que estava morto há muito tempo. O camarada apareceu e no capítulo seguinte, o pessoal começou a telefonar. No capítulo seguinte, para ele fazer o camarada voltar. Foi um negócio engraçado. Fernando parece que fez o camarada aparecer. Ele tinha aparecido realmente, não era ele. Era o espírito dele. Eu sei que ele fez uma sessão espírito, um troço qualquer, e o camarada voltou pro cemitério. Era assim, era muito engraçado a vida na rádio. E como eu me divertia muito, nos ensaios eu fazia trocadilhos e dizia piadas, e recebia muita influência dos comediantes que chegavam lá, Gordurinha, por exemplo, naqueles anos também vinha muito a Campina Grande, era artista da Rádio Tamandaré, vinha semanalmente fazer um programa e contracenava comigo. Então, durante os ensaios eu fazia piada, essas coisas, aí Fernando foi descobrindo que eu não era galã, eu era um comediante. Então, daí pra frente, todos os programas engraçados tinham que contar com a minha presença. Aí apareceu o Alceu. Foi Alceu, Chiquinho, que fazia um moleque sem vergonha, irresponsável, no programa Festa na Roça, que era produzido por ele. Ele fez os primeiros scripts, a gente ia para lá, ensaiava, ia pro palco e fazia o programa, era um programa de 15 minutos. Imagina que a gente fazia o povo rir com 15 minutos. Mas o povo ria bandeiras despregadas e era na hora do almoço no auditório, um programa para estudantes. Eu me lembro. Você lembra? Me lembro. Então participavam eu, o Fernando Silveira, Silvinho de Alencar, e aquele menino Barreto. Dinaldo Barreto. Dinaldo Barreto. Dinaldo Barreto era um camarada da cidade, eu era um moleque do interior, era filho de Silvinha, que era dona Frosina, e professor, que era professor, um nome bem engraçado. Pois bem, ele fazia os scripts. Lá para o segundo mês, o programa era um sucesso tremendo. O pessoal pagava dar a entrada no auditório para assistir. Esse programa era frente, não sei de quê. Linha de frente. Linha de frente. É o doutor com arroz e macarrão, que você fazia um papel. Com arroz e macarrão, o cara era um pouco surdo, não era? Linha de frente. Linha de frente. Era nesse programa de Linha de Frente que tinha Festa na Roça, que era a última, era a atração principal, ficava por último, era quase 1 hora que o programa ia pro ar. Eu achava muito, porque sempre ia almoçar tarde. Pois bem, então, lá pro primeiro mês, aí o segundo mês, ele deixou de fazer o script. Aí dizia, hoje, lição de inglês, pronto. A gente aí fazia o povo embolar. Porque o professor era professor matraca. Professor matraca. Professor matraca. Quando o professor matraca, vamos estudar inglês. Ignorante. Cowboy. Aí a gente começava a fazer trocadilho com cow, com boy, com vaca. Misturava as coisas, o povo ria pra danada. Era bom demais. Ô Wilton, vocês parece que apresentavam um programa que vinham da Tupi, Pulga na Camisola. Esse era outro programa que era um sucesso. O Dr. Calmon chegou uma vez a fazer uma pré-eleção aqui na Rádio Borborema. Chamou o pessoal todo para explicar por quê. Ele era o superintendente da região aqui. Esse programa durou mais de 1 ano. Era um programa... Ainda hoje está fazendo esses programas para o gordo. Ele se chama Maxi Nunes, médico, pediatra, e deixou a medicina para produzir para a rádio e depois entrou na televisão. Pois bem, doutor Calmon, depois foi diretor-geral dos associados no Brasil. Aí mandava o programa. Esse programa era transmitido, o script ia para Porto Alegre, para todas as capitais. A única cidade do interior que recebia esse script era a Rádio Borborema, porque tinha caixa. E outras emissoras dos associados menores não recebiam. Natal não tinha. Em João Pessoa não tinha nenhuma emissora associada. Vamos dizer, em Vitória, não. Outras cidades pequenas e até em capitais não recebiam. Só Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Campina Grande, Fortaleza e Belém. Recebia o script para ensaiar e levar o programa com o seu próprio cast. Pois bem, o programa fazia um sucesso tremendo no Rio de Janeiro. Fazia um duplo sucesso em Campina Grande, porque no Rio de Janeiro não tinha auditório. Mas aqui tinha auditório e lotava o auditório, enchia o auditório. E no Recife, um programa, 2, 3, o diretor da artista pegava o programa e arquivava. Não tinha público, ninguém escutava, ninguém telefonava. Aí doutor, quando pode, um dia ele conversando com o homem da Caixa, ele fez uma pré-eleção aqui, chamou para discutir isso. Ele disse, pô, como é que o programa faz sucesso no Rio de Janeiro? E não faz em Porto Alegre? Não faz em Fortaleza e faz em Campina Grande. É a incapacidade de vocês. Passou um grande carona também. Obrigou a Tamandaré a levar o programa novamente. O programa tinha saído da Tamandaré, que lá também era auditório. Pois bem, o programa fazia um sucesso. Enquanto o Maxi Nunes mandou esse programa foi levado ao ar aqui em Campina Grande com sucesso absoluto.
A participação era minha, era o César, Herman Capiba, que fazia os ensaios musicais. Era um programa de grande Rosil sucesso. Cavalcante já participava. Rosil, Heraldo, Silvinha de Alencar, o pessoal, o cast de comediantes da Rádio Bobrema. E a escolinha do Nicolau? A Escolinha Nuclear foi outro sucesso muito grande, que durou muito. E também a Escolinha Nuclear levou muita fama por conta desses programas anteriores. Porque muita gente confundia. Eu fazia um programa, por exemplo, Alceu, na Escolinha do Nicolau, mas eu fazia esse moleque endiabrado, que era o Chiquinho, o pessoal confundia. Muitos anos depois, a memória mistura as coisas. Aí eu comecei, você não fazia na festa do Nicolau, aquele programa que era um camaradinha, falava rouco e tal. A vozinha infantil, mas era, ô mãe! Eu dizia, não, isso era outra coisa, isso era festa na roça. Ah, era a Escolinha do Nicolau, me lembro, você tinha uma fadinha e tal. Mas não tinha, eu entrava para fazer o Chiquinho, eu entrava com a cara, essa cara lisa que Deus me deu. Ô, Hilton, o que era ser emissora mãe? A Rádio Bobrema parece que a sua receita era tal monta que ela patrocinava ou ajudava outra emissora. Isso é verdade isso? É verdade. A Rádio Bobrema foi um padrão de emissora e isso foi dito por várias autoridades que aqui chegaram, como, por exemplo, o próprio Paulo Cabral de Araújo, né? No dia da inauguração da rádio, eu e ele fomos os locutores principais e fomos até elogiados por aqueles que estavam participando da inauguração, Dom Anselmo, Pietrula, o prefeito e outras pessoas estavam ali, e até convidados, cantores, me parece que alguns cantores da Tupi, que não me lembro dos nomes, cantores menores, além do Cigano. Pois bem, e Paulo Cabral declarou, isso foi até gravado, olha, em nenhuma parte do Brasil se faz um programa melhor do que este. A programação da noite de auditório, um programa, me parece que sobre a história da Paraíba, e um script com orquestra, fazendo os efeitos e tal. E eu conversando com ele disse, e isso ficou gravado. Depois esse disco foi perdido, sei lá, estragado. Porque esse programa da noite foi gravado em acetato de 16 polegadas. E Paulo Cabral declarou, olha, nenhuma estação de rádio do Brasil faz um programa melhor do que esse. Isso aqui é padrão em todo o país. Eram os programas que a Rádio Nacional, embora eu sinta e saiba que a Rádio Nacional fazia coisa muito mais perfeita, afinal eles tinham mais recursos e mais treinamento e, sei lá, muito mais pessoal. Mais em alto, mais elevado. Mas isso eram as declarações. Depois as pessoas que vinham chegando aqui, Carlos Frias, de Pernambuco, como o Tavares Maciel, puxa, a gente se admira quando chega aqui. A gente ouve a Rádio Bobrema como se estivesse ouvindo uma estação do Rio. Programação bem feita, bem dirigida, com cast, com tudo. A programação da Rádio Bobrema era padrão. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, a Rádio Bobrema foi sucesso desde o primeiro dia. Ela foi projetada para ser instalada aqui, os investimentos deveriam começar a responder um ano depois. Até se previa que ela desse prejuízo por 6 meses, até por 12 meses. E isso não seria problema, os associados continuariam mantendo a estação até que ela pudesse viver por conta própria. Acontece que no primeiro mês, a rádio foi sucesso, foi superávit. Quando acabaram os testes de locução, o doutor Comon chamou numa sala ainda cheia de pó de serra, ainda estavam serrando madeira, aquelas coisas, chamou algumas pessoas que estavam interessadas na parte comercial para fazer teste para vendedor de publicidade. Naquele tempo não se chamava corretor, não era... Eram os agentes de venda da rádio. Eu me candidatei, que era o que eu achava bom, era fazer texto e vender. Eu me candidatei, Isaac Soares, que foi o engenheiro responsável pela adaptação do prédio, pela construção do prédio do transmissor. Um sobrinho de Alvino Pimentel, que era muito amigo do Dr. Assis, era compadre do Dr. Assis. Mais algumas pessoas que foram mandadas para o Jair, que foi a pessoa que guardou o transmissor no escritório dele. O transmissor vai ser inaugurado em 49, mas chegou aqui em 47 ou 48. O transmissor americano, encaixotado. Essas pessoas todas se candidataram, afiliados no Jair, afiliados de Alvino. Eu também entrei, Gil, Heraldo César. Aí, doutor Comum, isso foi no princípio de novembro ou no fim de outubro. Disse, olha, vocês vão fazer um teste. Está aqui a programação, o preço é esse. Vocês vão vender e vocês têm um prazo até o dia 30 de novembro, chegar aqui para ver quem é que vai continuar como contratado da rádio. Eu me candidatei e comecei a trabalhar.
Aí o pessoal foi pra rua. Tá? Quando foi no dia 30 de novembro, aí chegou todo mundo. Eu pensei que eu não ia ter uma posição muito boa, não. Aí quando eu cheguei, eu trazia 98 mil réis, meu Deus. Ou era cruzeiro já? Cruzeiros. Era Cruzeiro. Era dinheiro para danado. 98 Quanto você ganhava nessa época? eu ganhava realmente. O meu salário era 1.200, Sim, então Foi 98 mil. Foi 90, cerca de 90 vezes o meu salário. Trouxe 90, ou 98 ou 92. De contrato, né? Era um contrato de 1.500, de 1.000, de 2.000, de 3.000. Por exemplo, Pedrosa era um programa, Faça do Livro Seu Melhor Amigo, 1.500 cruzeiros, eram 5 minutos diários. JB Dantas, Café São Brás. Eu trouxe 98 mil cruzeiros naquela ocasião. Aí os candidatos foram se apresentando. Gil parece que trouxe um contrato de ACEAGRA de 1.500 ou 2.000. Heraldo parece que não trouxe nada. E os outros, ninguém trouxe nada, ninguém nem apareceu. Aí o doutor Comando disse, mas puxa, você é o herói. Aí ele se espantou. Sabe o que ele estava com? Ele não me disse, eu era um incipiente, um locutor que ele mal me conhecia. Ele me disse depois, olha, eu estava pensando que todos juntos iam trazer uns 50 mil. Você chegou sozinho com 98? Quando você chegou, foi o primeiro que apareceu, né? Quando você chegou com 98, ele disse, pronto, vai ser uma coisa terrível, uma mina de ouro, porque se sozinho. Esse idiota, acho que ele pensou isso, chega com 98, imagina os outros aí. Os outros chegaram, ninguém apareceu mais nada. Mas você já tem uma experiência. Eu trabalhava eu tinha minha voz da cidade, que eu fazia serviço alto-falante, embora os anúncios eram de 100 reais, de 50, e eu fui vender de 1.500, de 2.000, era um negócio para chegar assim, o camarada de quanto? Lá na rua João Pessoa, tem uma fábrica de carroceria de madeira, disse, quanto? Não, de jeito nenhum, quer me roubar? Foi bem, mas o fato é que foi sucesso, e eu cheguei, e o doutor Comando disse, olha, como prêmio pelo seu esforço, você vai ter direito a passar um mês passeando em Fortaleza, porque a sede do Diário Associado, né, era em Fortaleza, né? Tinha o Ceará Rádio Clube, um jornal, o Correio do Ceará, e era a sede mesmo da direção. Então ele me deu esse prêmio e eu fui, no ano seguinte, em 1950, passar um mês em Fortaleza, representando a Rádio Borborema. E daí para frente, a Rádio Borborema foi sempre uma emissora que ajudou as emissoras da região. Fortaleza não, porque Fortaleza vivia também muito bem, as empresas diretamente dirigidas pelo Dr. Calmon, as empresas viviam bem. Mas Recife, por exemplo, sei lá, no Sul, naquela época eu não participava muito da direção. Era locutor, era vendedor. Só um ano ou dois depois é que eu comecei a me imiscuir em tudo, e por amor, não era nem porque eu quisesse me meter, é porque eu achava bom aquilo, eu ia para a contabilidade, eu até ajudava o gerente a verificar os custos, porque eu queria que a coisa fosse para frente. Todos nós amávamos a Rádio Borborema como coisa nossa. O Wilton, existia aquela mística do prefixo, né? Ser da Rádio Borborema era o máximo, né? Era o doutor Comum, às vezes dizia, olha, vocês, quando eu naquela empolgação, dizia, Rádio Borborema, da grande cadeia dos diários associados. Eles chegavam, passavam um cara na gente, não diga uma coisa dessa. Diga Rádio Borborema de Campina Grande. Tem orgulho de dizer que é a rádio da sua cidade. E a gente aprendeu a lição, porque ele proibia. A rede nacional dos associados, que a gente dizia, a gente se sentia importante, a gente falava que os associados eram uma rede poderosa. Era como a Rede Globo hoje. Em matéria de rádio era a mesma coisa, ou talvez até mais forte. Dá para você, aproveitando a oportunidade, fazer um paralelo entre Chateaubriand e o Marinho, Roberto Marinho? Olha, dois gênios, sabe? Eu acho que Chateaubriand, Roberto Marinho, não sei se a rede vai sobreviver a ele, mas na realidade ele sempre foi o gigante dessa empresa. Quando aquele Walter Clark saiu, todo mundo disse, olha, a Globo vai cair. Walter Clark era o grande responsável pela Rede Globo, era um homem técnico, era um homem era um gênio. E agora a Rede Globo vai cair. Eu pensei comigo, vai uma ova, enquanto esse Roberto Marinho for vivo, ninguém põe isso abaixo, como ninguém põe abaixo o Chateaubriand. Eu nem sei o que teria sido se Chateaubriand eles tivessem sido da mesma faixa etária e tivessem os dois vivendo o que seria. Eu tenho a impressão que Chateaubriand ganharia a luta. Você privou da intimidade de Chateaubriand? Eu quase ia para a Rede Globo, né, em 1900 Quando Chateaubriand estava perto de morrer, aí havia grandes discussões. Foi quando o Dr. Comum fez aquela denúncia pública que a Rede Globo era Time Life, aquelas coisas todas. E numa das reuniões do superintendente, eu pedi a palavra e digo, olha, por que é que a gente... Porque eles diziam que Roberto Marinho estava trazendo dos Estados Unidos equipamentos por conta de Time Life e instalando e trazendo até técnicos e artistas e montando um verdadeiro império
do estrangeiro aqui no Brasil. Aí eu pensava comigo, mas Chateaubriand também comprou fiado de equipamento na RCA. A RCA não é técnico, a RCA não confiava cegamente em Chateaubriand e toda a vida recebeu o que vendeu. Então pedi a palavra numa dessas reuniões, eu digo, por que a gente não faz como Roberto Marinho? Fui caçado. Ah, você não sabe o que está dizendo. Aquilo é a entrada. Era um chauvinismo que estava começando a imperar. Eu não sei se por um apelo de sobrevivência, porque estavam temendo o Roberto Marinho, não sei se era esse o espírito que Calmon tinha, ou era mesmo o espírito patriótico, que tinha fé, com a convicção absoluta de que aquilo não era Roberto Marinho, mas era Time Life mesmo, que pertencia lá nos Estados Unidos ao grupo do Partido Republicano, gente ortodoxa, gente odiosa, gente com mil problemas, gente querendo dominar o mundo. Então, não sei se era por isso. O fato é que eles não consideraram Roberto Marinho como... Mas eu vi naquilo ali, quase eu ia para a Globo naquela ocasião, quando estava por baixo, porque eu fiquei com raiva. Ao invés de ficar falando mal aqui de Roberto Marinho, a gente tem que fazer como ele. Ir para os Estados Unidos também fazer a mesma coisa. Não existe somente Time Life, lá existe não sei quem mais. Deve existir. Mas fui caçado e nunca mais falei no assunto. Dei apoio, doutor Calmon, eu era superintendente do Diário Associados, em Pernambuco, naquela campanha contra Roberto Marinho, mas Roberto Marinho, que era um gênio, sobreviveu a tudo isso e venceu até o americano, que realmente era sócio dele, mas era sócio no sentido comercial. E até com um bom sentido, no sentido de evitar a invasão no Brasil por doutrinas esquisitas, que naquele tempo a coisa era mais gritante, né? O interesse não só dos grupos capitalistas do mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos, como os grupos socialistas, o interesse no Brasil era muito grande, como ainda hoje é. E a luta era maior. A base cultural era inferior, as convicções ou as ganâncias eram maiores. E o fato é que ninguém estava pensando que era Roberto Marinho, mas era ele superou toda essa situação. E superou graças à ajuda de Castelo Branco, presidente. Hilton, e sobre a sua convivência com Chateaubriand, como é que você traçaria o perfil de Chateaubriand? Maravilhosa, sabe? Chateaubriand, nos últimos anos, ele ia para Araxá, por exemplo, na cadeira de rodas, e telegrafava, naquele tempo tinha que passar um telegrama nacional de Araxá para São Paulo. São Paulo passava um western para Recife, para me chamar. Eu estava no Recife já para ir para Araxá conversar com ele. Eu chegava lá, pensava que era alguma coisa, uma missão importante, era para conversar sobre o Diário de Pernambuco, perguntar se a gente não podia instalar um grande viveiro para salvar as diversas variedades de colibris que estavam se extinguindo em toda parte, para a gente instalar em Recife, em Casa Amarela, em algum bairro, um grande viveiro natural, para que as avezinhas, aqueles anjos alados, sei lá, aquelas criaturas extraordinárias pudessem sobreviver. Mas, pois bem, era sempre nesse sentido, ele chamava para conversar, para instalar vamos comprar uma fazenda, meu filho, uma grande fazenda na Paraíba, lá no interior, para ensinar os matutos a plantar algodão, a fazer com que aquilo ali cresça, porque eles não sabem plantar algodão, eles não produzem algodão que precisa ser exportado, então, era sempre nesse sentido de construir. Ele me chamava e o tempo todo conversava só pensando em construir, até quando saía de uma crise. Hilton, voltando à década de 50, e o Campinense Repórter? O Campinense Repórter tem uma história engraçada também, né? Surgiu a ideia de se fazer um repórter que pudesse dar notícias de última hora, então se reuniram os diretores, o locutor, é claro que seria eu. Né? Mas era o Cid Moreira. Essa era coisa sem discussão. Entre todos os locutores, Nereu era o gerente na ocasião, foi em 1950. Era o gerente, chama Hilton. E o controlista só tinha um para ver essas coisas, que era gordo, o Ronaldo Eloy. Tinha 5 ou 6 controlistas, mas o gordo era chamado para isso e o locutor era Hilton, não tinha conversa. Então, nós nos reunimos embaixo, primeiro fizemos uma série de ideias sobre como deveria ser chamado, o repórter, Borborema, uma coisa dessa, mas o nome que ganhou foi o Campinense Repórter. Aí fomos escolher a característica. Aí fomos lá para cima, a discoteca era em cima, aí levamos uma opção, a discoteca era embaixo, pegamos uma opção de discos, aí levamos para cima para o gordo passar para a gente ouvir, dobrado, dobrado e avante camarada, essas coisas, aí um gostava, outro não gostava, aí o gordo botou, aí o pessoal ficou discutindo cá, aí eu fui lá para o estúdio, fiquei no estúdio, aí o gordo botou, porque precisava ensaiar para gravar, né, porque era em disco,
não podia errar. Porque se errava, estragava um disco de 10 polegadas. Eu acho que a gente já tinha estragado uns 2 e não podia mais gastar, já tinha chegado ao fim da verba. Aí eles foram para o palco discutir, aí eu vim para o estúdio, aí o Gordo escolheu, passou a música. Quando o Gordo passou aquela música, eu digo, Gordo, é essa? Bota logo, vamos gravar correndo antes que ele chegue aqui. Aí ganhamos, Campinense Repórter informa. Aí eles já estavam no palco e começaram a ouvir. Aí voltaram para cá e disseram, por que vocês fizeram isso? Eu digo, passa aí, Gordo. Quando o Gordo passou, todo mundo aprovou e ficou. Quer dizer, nasceu na marra. E até hoje, e eu nunca mais, eu fiz algumas tentativas depois, no Recife também, de regravar com aquela mesma inflexão, mas não consegui mais. E aqui na Rádio Problema eu soube que depois eles tentaram fazer com o Gilson e com outros locutores, mas também não conseguiram. Inclusive tem uma versão mais recente com sua própria voz mesmo, lá mesmo. É, né? É. Eu acho que fui lá gravar novamente, mas não é a mesma coisa da primeira gravação. A primeira gravação era impressionante. A cidade ficava empolvorosa, né? Quando Campinense... Houve um ano, de aniversário da rádio, uns anos depois da criação do Campinense Repórter, eu já era gerente da rádio, quando o Luiz Gonzaga veio fazer um show, participar do aniversário. Ele veio, na noite do sábado ele fez o show, estava hospedado no Majestic Hotel. Aí foi dormir, essas coisas. No domingo de manhã, 9 horas ou 10, o tema era, que cada ano havia uma celebração especial. Nesse ano o tema era as músicas da Rádio Borborema. Então o Fernando Silveira fazia vários programas sobre a música, por exemplo, Laru, Liri Bolero, que foi a primeira música. Ele fazia meia hora de programa sobre as músicas características. A Vida da Minha Vida, que foi a primeira música que tocou após o prefeito declarar inaugurada a emissora. Várias músicas ele... De Ataúfo, Sim, de Ataúfo Alves. Era para ser um dobrado, mas o Gordo se enrolou e tal, e botou a Vida da Minha Vida e deu certo. E vários programas. Quando era 10 horas, os programas eram todos gravados, com um mês de antecedência. Aí fez também a história do Campinense Repórter, né? Explicando isso mais ou menos da forma que eu fiz, mas de modo radiofonizado, programa gravado. Então, esse programa parece que foi pro ar às 10 horas da manhã. Esse sobre a história do Campinense Repórter. Luiz Gonzaga saiu do Majestic Hotel de manhã, aí entrou ali no Beco dos Bebos, entrou numa bodega por ali, acho que estava 10 horas da manhã. Eles que estavam na bodega e umas 2 ou 3 pessoas conversando com ele, batendo papo, e ele conversando, contando aquelas histórias que ele conta com muita vida, muito humor. Ele disse aqui, e o rádio ligado. E ele não se apercebia porque não sabia o que era Campinense Repórter, nem coisa nenhuma. Daqui a pouco ele disse que quando viu foi uma invasão lá na mercearia, que ele se levantou com medo. Foi aquele povão correndo para a padaria da mercearia que ele se assustou mesmo. Ele disse, o que é isso? Aí o camarada disse, não, o Campinense Repórter. Ele não sabia o que era. Foi quando tocou no programa música. Pô, era o rádio que estava ligado, era domingo, estava feriado. Quem estava passando por ali correu para a mercearia para saber o que era. Ele chegou na rádio, engraçado, de tarde, contando essa história, achando graça. Disse, mas foi uma coisa impressionante. Aí ele quis saber o que era o Campinense Repórter. O que aconteceu foi isso. O Campinense Repórter era tão conhecido, era tão patético o apelo, que o povo corria para cima do rádio. Eu me lembro que naquela feira de amostra, que funcionou na Praça da Bandeira, no ano noite, que Félix morreu. Eu estava ouvindo Gilberto Alves cantando. Eu estava apresentando. Gilberto Alves, quando parece que ele foi falando, aí entrou o Campinense Repórter. Não, a gente anunciou Gilberto Alves, eu e Leonel estávamos apresentando. Exato. Ele começou a cantar, quando ele começou a cantar, interrompeu. Aí ele ficou meio espantado, aí a gente fez um sinal, ele parou, ficou assim parado. Aí o Campinense Repórter entrou, atenção, foi assassinado João Madeira, barbaramente assassinado a porretadas, cacetadas, essas coisas todas. Aí o povo aplaudiu, o auditório cheio. Aí Gilberto Alves ficou assim meio, puxa, mata o gente com cacete, e o povo aplaude, ele não sabia de nada, né? Tinha chegado naquele dia para participar do show. Ele ficou impressionado. Depois é que nós fomos contar ele o que é que tinha acontecido, né? Mas foi outro fato marcante na vida do Campinense Repórter. E Félix Araújo, já que o assunto foi ele, como é que foi Félix Araújo, a sua passagem pela Félix Araújo, a passagem foi muito curta. A passagem, ele era redator. Quando foi criado a Voz do Município, ele foi contratado para ser o redator do programa. Eu era o locutor. E nós nos afeiçoamos porque Félix queria que eu lesse as crônicas dele, além do programa Voz do Município, que eu fazia com o Gil Gonçalves. Ele gostava de fazer crônicas bonitas. Carrossel da vida. Exatamente. Aí Félix, eu dizia, olha Félix, você escreve muito para a imprensa.
eu quero fazer uma revisãozinha aqui para transformar a crônica para a linguagem de rádio. Porque a gente, ele não dizia leitor, mas dizia o ouvinte. Mas dizia o ouvinte assim como a primeira pessoa, né? A pessoa vai estar lendo, diz, acontece isso, assim, a pessoa lê de uma forma diferente. No rádio, o ouvinte é a terceira pessoa. A primeira é que escreve, a segunda é quem está lendo e o ouvinte é a terceira pessoa. Então fazia as modificações e ele achava uma beleza, ótimo. Então algumas crônicas ele pediu para gravar. Ele levava, porque ele só queria que eu lesse a crônica. Se eu estava viajando, ele esperava, tal, aguardava, para eu gravar as crônicas dele, porque eu fazia também a revisão no sentido da linguagem, né? Porque o texto era poético, era perfeito. E as grandes noites do auditório, grandes nomes, você se lembra das grandes apresentações no auditório? Eu me lembro de coisas interessantes. Luiz Soares na quarta fila, sempre, todas as noites no auditório sempre cheio. Grandes nomes, vamos dizer, quem, meu Deus, Zé Camargo, Elisete Cardoso, Ademildo Fonseca, grandes nomes daquele tempo. Sim, você apresentou o Zé Mujica, não? Zé Mujica. Zé Mujica, fiz entrevistas com ele durante o dia. Né? Ele era simples, cantou belas canções, era um camarada extraordinário mesmo. Eu me lembro de uma dupla, naquele tempo para aparecer a moça com meio despida no auditório, era preciso ter a permissão, acho que até do Padre Mariano, que vivia muito conosco lá. Aí chegou uma dupla, Papo e Dolores. Primeiro veio uma mocinha que se chamava, ela até de circo, era. Mascotinha? Mascotinha. Ela vestia, aparecia as coxas, as pernas, era bonita, porque era jovem. Eu me lembro dela. Aí o pessoal aguentava, os padres reclamavam, mas ela dançava. Mas chegou uma dupla chamada Papo e Dolores. Era uma coroa das coxas grossas, carne para danado, e quase nua. Tal. Aí essa dupla era para fazer humorista, cantar e dançar, né? Aí eu até arranjei um patrocínio, me lembro quem. Primeira noite, segunda noite, na terceira noite foi a despedida da dupla, aí não conseguia fazer graça. Aí Luiz Soares, tendo sentado na terceira fila, ele depois me passou um carão danado. Achando graça, né? Passou um carão rindo, porque quando a dupla terminou, eu digo, e aqui, senhoras e senhores, termina mais essa temporada da dupla Papo e Dolores, que encheu de bom humor os nossos ouvintes. Aí o auditório deu uma risada mesmo, porque compreendeu a farpa, né? A ironia. Eles ficaram com a cara desse tamanho para mim, saíram intrigados comigo. Quando terminou o auditório, aí seu Luiz, mas viu, como é que você faz? Foi engraçado, mas como é que faz um negócio daquele? Foi uma barbaridade, foi um negócio que me arrependi muito. Ainda hoje me arrependo da maldade que eu fiz. E Cuquita? Cuquita também esteve na rádio algumas vezes, mas depois a Cuquita apareceu para ir para o Capitólio, porque cabia mais gente, essas coisas. Eu me lembro que parece que era um escândalo. Houve uma revolução. Ela, nem sei se ela se apresentou, saiu fugida. Cuquita Garbaggio. E os concorrentes? A Rádio Caturité naquele tempo, mas aí não tinha jeito, não aparecia, sabe? Aí fazia um esforço, tal, mudava de gerente, mudava de diretor, essas coisas, mas não tinha jeito. Não. Era, realmente. Era muito difícil a vida da Rádio Caturité, era Baito e companhia, uns proprietários. Em 58, em maio de 58, já era Drô Hernani o dono da Rádio da Caturité, dono da rádio, uma pessoa da rádio Arapuã e da Rádio Espinharas. Ele tinha as três, tinha comprado a Baito. Pois bem, isso é que Drô Hernani foi me oferecer a rádio, as três emissoras. Ele me chamou primeiro, disse, olha, eu quero que você tome conta. Eu já era tão famoso, né? Isso deve ter sido, foi em 58, rigorosamente. Maio de 58. Eu era muito conhecido, tinha sido comandante de várias campanhas políticas, né, como locutor. Você foi candidato a vereador, não foi, Hilton? Fui, mas não cheguei a registrar, porque o doutor Calmon não disse que eu tinha que tirar uma licença. Aí eu saí de licença para largar o microfone, eu não queria ser nem senador, quanto mais vereador. Mesmo assim, ainda tive 116 votos, está registrado. Eu podia vir naquele livro de Josué Silvestre, que eu tive 116 votos, sem ter feito campanha. Apenas anunciei a primeira semana, o doutor Calmon chegou e me pediu para... Olha, você para ser candidato, você tem uma grande carreira, uma grande vocação de jornalista, como é que você vai se meter num negócio desse? Então, para você ser candidato, tem que pedir uma licença. Aí eu não pedi. Fiquei na rádio e desisti da campanha. A Luísio Campos, naquela, era o líder do PSB, disse, olha, deixa o seu nome, não registre, tal, porque ajuda o partido. Eu deixei, eu ainda tive 116 votos, eu acho que nem o meu. Mas eu estava falando de quê?
da rádio. Caturité. Da Caturité, Sim. dos concorrentes. Bom, então o Drô veio me oferecer a rádio para comprar, a Rádio Caturité, e disse, olha, você faz um contrato, pegue seu advogado, faça um contrato com as cláusulas que você quiser, você só tem que fazer o seguinte, você me compra 50%, paga da forma que você achar melhor, ponha no contrato, e eu só exijo duas coisas. A forma de pagamento você faz como você quiser, põe no contrato 1 ano, 2 anos, 100 anos, eu só exijo duas cláusulas, que se eu mandar alguém para fazer publicidade nas 3 rádios, você me faz um desconto de 20%. Se eu mandar a publicidade for minha pessoalmente, é de graça. Outras cláusulas você põe o que você quiser. As 3 emissoras são suas. Você aceitou? Eu nem sequer pestanejei, digo, não aceito, eu não saio da Rádio Borborema, doutor Drô. Mas não pode ser uma coisa dessa, não, eu não saio. Eu não quero, meu negócio é Rádio Borborema e eu não tenho outro negócio, não. 3 emissoras eu deixei de comprar. Ele não se conformou. Foi com Severino Cabral, na minha casa, à noite, conversar comigo, com minha mulher. Porque eu estava fazendo uma tolice e tal, e que eu devia comprar aquelas emissoras, que eu era o homem responsável. Até seria uma ajuda, uma contribuição a que as emissoras se desenvolvessem e tal. Mas eu disse, não aceito não. E a minha mulher não deu pitaco, porque não dava mesmo, e se desse era mesmo. Não adiantava, e eu não comprei a rádio. Você não recebeu convites para ir para o Sul, não, nessa época? Recebi. Plínio Lemos, em 1949, uns 4 ou 5 meses antes de inaugurar a Rádio Borborema, ele me chamou, olha, Ailton, consegui um emprego para você para ganhar. Eu ganhava o quê aqui naquele tempo antes da Rádio Borborema? 1.000 e poucos. Se muito, 1.200 ou 1.300 por mês, vendendo propaganda na Voz de Campina Grande, o salário era 500 e 20% de comissão, eu devia ganhar em torno de 1.000 cruzeiros. Pois bem, eu recebi, o Plínio Lemos, que era deputado federal, e nesse tempo a Câmara era no Rio de Janeiro, conseguiu, eu era bom locutor, ele considerava como bom locutor, deve ter dito no Rio que eu era um bom locutor, e me conseguiu na Rádio Maringue Veiga um emprego para ganhar 3.000 cruzeiros naquela época, começando como locutor de um programa, de um noticiário chamado O Mundo em Sua Casa. Era o título do programa, O Mundo em Sua Casa, era um noticiário feito à noite. E eu disse, olha, Plínio, aí eu já sabia eu estava próxima à instalação da Rádio Borborema, aí eu digo, não vou. Eu era noivo. Eu digo, não vou. Eu vou ficar aqui, vou me casar e ficar aqui na Rádio Borborema. Aí ajeitei esse emprego. Eu 2 anos antes, havia ido ao Recife fazer teste para locutor da Rádio Clube. Me apresentei com a Bíblia de Castro, até para não fazer as coisas muito apressadamente, eu arranjei um emprego na Farmácia dos Pobres, na Rua Largo do Rosário, no Recife, me hospedei numa pensão na Matriz da Albuquerque. O emprego na Farmácia dos Pobres era 300 mil reais e a pensão era 280. Eu ficava só com 20 mil reais para comprar cigarro, essas coisas, mas eu queria fazer o teste. Marquei o teste, essas coisas, conversei com a Bíblia, essas coisas. Aí no dia que eu fui fazer o teste, aí eu levei um pau. Não sei se é porque eu estava nervoso ou o que era, porque era analfabeto mesmo. Eu saí da Rádio Clube, era na Avenida Cruz Cabugá. Saí a pé, aí vim para a Rua da Aurora, chorei que só uma Madalena. Aí voltei. Eu tinha saído da Voz de Campina Grande. Eu ganhava 500 mil reais. Aí digo, eu vou embora, eu não vou voltar para Campina, que é aqui. Aí fiquei desesperançado do mundo. Voltei para Campina, aí falei com o Jataí. O Jataí fez uma cara meio grossa. Não, fiz uma carta para o Jataí. Eu queria voltar, essas coisas todas, não fazia questão até de ganhar menos. Aí ele aceitou, marcou para menos. Eu voltei ganhando 400 mil reais. Então você sofreu influência de algum grande nome do rádio? Muita influência de César Ladeira, que era um grande mestre da locução naquele tempo, locutor dos R's. Tanto que no início da minha carreira de locutor, eu vibrava muito os R's. Era inspirado por César Ladeira. E outros locutores foram Carlos Frias. Luiz Jatobá? Luiz Jatobá? Não, Luiz Jatobá não muito. Eram os locutores, era um da Rádio Maringue Veiga, que era o principal, César Ladeira. Carlos Frias, da Tupi, e um da Rádio Nacional. Eu não me lembro o nome dele. Paulo Roberto? Não. Paulo Roberto era mais apresentador, Léo, não sei o quê, não me lembro não. Eram César Ladeira, Maxi Nunes e um da Rádio Nacional. Wilton. Um que apresentava Chico Alves. Ao meio-dia, quando os ponteiros do relógio se encontram, o público ouvinte do Brasil inteiro tem um encontro com Francisco Alves, o rei da voz. Ele falava uma inflexão desse tipo. Daqui a pouco eu me lembro do nome dele. É ele e Lúcia Lenta, tá? Era.
Exatamente. Ô, Hilton, e voltando ainda, os pastoris. Os pastoris foi. Os pastoris eu mandava brasa aí. Todo Você era mundo. cordão azul, Eu né? sempre no cordão azul, uns 4 ou 5 anos. E no cordão vermelho, primeiro ano, segundo Leonel, terceiro Palmeiro, quarto não sei quem. E todo ano eles levavam pau. Mas depois fizeram uma sátirazinha, tendo um pastoril diferente, lembra? Tinha um pastoril Sim, diferente. aquele pastorio humorístico. Aquilo humorístico. foi nessa feira de amostras onde o Gilberto Alves cantou. Que um dia da semana, parece que era na segunda-feira, a gente fazia o pastoril. O pastoril Lembra com aquelas pérolas lindas? pastoril oriental era russo, Yutovska, Edimarovska, Aragão, não sei Eu me lembro do Nemo da todo mundo Manola, vestido né? de mulher e com a cara pintada e dançando hula-hula. Pastorinha que ele gostava de beber. Até eu me lembro da modinha. Fernando Silveira fazia a música. Em que momento, assim, o rádio começou a decair? Que a Rádio Borborema deixou de ser a Acho que Rádio Borborema? nos anos que a televisão começou a surgir, nós inauguramos aqui, fizemos um esforço tremendo. A minha atenção, eu já estava aqui em 60, em 61, quando foi inaugurada em 60 a televisão, o Canal 6 no Recife, Canal 2, Fortaleza. Aí a gente começou a se interessar por esse assunto. Aí eu comecei a mexer com rádio, com televisão. Até que em 61 a gente inaugurou um transmissor experimental, em 61, dia 7 de setembro. O bicho tinha uma imagem horrorosa, era pela metade, mas mesmo assim o povo via e vibrava e a gente fez um esforço e instalou a TV Borborema, que foi afinal inaugurada em 63, né? Em 63 ela foi pro ar com uma imagem melhor. Então começa daí o abandono da Rádio Borborema. A televisão não tinha mais interesse, o pessoal começava a querer mais ver televisão, ver a imagem, essas coisas todas, e toda parte no Brasil, e até porque os radiodifusores foram para a televisão. A televisão, ao invés não, foi uma ação inteligente do pessoal da televisão, começou a trazer gente do rádio. Tanto que o rádio, nos primeiros anos, a televisão no Brasil era o rádio feito na televisão. A televisão era o rádio com imagem. Não hoje os técnicos são preparados para a televisão, mas naquela época eles iam buscar no rádio. Então o rádio ficou desfalcado. Ficou completamente desfalcado e os empresários da radiodifusão não se incomodavam, até porque eles próprios eram os proprietários da televisão, né? Deram toda a sua atenção para o rádio. Hoje é que o rádio está se recuperando, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. A televisão está começando a perder terreno para o rádio, por causa da televisão a cabo, que não tem mais propaganda, são assinantes, por causa do controle remoto, que permite ao telespectador mudar de canal na hora que vai sair o comercial. Andaram fazendo pesquisas nos Estados Unidos e o resultado foi péssimo, negativo para as televisões, porque o rádio está agindo por superposição, por sugestão, enquanto que a televisão vende diretamente, mas como o público não está mais vendo os comerciais, ou está vendo com uma redução muito grande de permanência, então os grandes anunciantes nos Estados Unidos começaram a descobrir que o rádio tinha mais valor, principalmente para a maioria dos produtos. E o rádio está tendo uma recuperação tremenda nos Estados Unidos, porque o rádio avançou com a invenção, a descoberta do transistor, com a permissão do rádio portátil, cada vez mais portátil. O rádio começou a ganhar terreno e a se explorar. Quer dizer, cada pessoa hoje tem 2, 3 receptores de rádio, a pessoa vai até tomar banho com o rádio de lado. Inclusive, há um filme agora sobre o rádio, né? O Woody Allen fez fez um filme. Os anos de ouro do rádio. Eu tô doido para ver esse filme, sabe por quê? Isso vai ser uma fotografia em cores, vai ser e para mim vai ser, como se estivesse vendo um autorretrato, um retrato feito por mim mesmo. Ô, Hilton, quer dizer, pelas suas declarações para as pertencentes do rádio, ou qualquer arte ou televisão, não há necessidade somente da parte técnica, né? Isso que você falou, é porque eu tô vendo você se desmanchando aí todo, né? Aquele lado emotivo da coisa. Olha, desde que eu me entendo de rádio, depois que eu passei para a administração, se eu não tivesse sido convocado para a administração, eu deveria ser um grande artista, eu deveria estar no Rio hoje, ao lado do Gordo, do Maxi Nunes, esse pessoal, fazendo rádio teatro, fazendo televisão, fazendo teatro, fazendo comédias, que era a minha grande vocação, sendo locutor, noticiarista. Mas, afinal, eu fui para a administração, fui bem sucedido, porque a Rádio Borborema continuou indo de vento em popa aqui, naqueles períodos de crise que o Brasil atravessou depois da Revolução. Depois fui para o Recife, recuperei as 2 emissoras que estavam abandonadas, ao Léo,
a Rádio Clube Tamandaré, como o rádio sempre foi a minha paixão, eu sempre procurei. Pela parte técnica é que eu me sensibilizava mais. Por quê? Por ser artista, por ter nascido com vocação de artista, eu sentia que o público ouvia melhor um artista se tinha condições de ouvi-lo melhor. Então, ao eu chegar na Rádio Clube, que vários superintendentes pelejaram para tirar a Rádio Clube, quando eu cheguei lá, eu estava há 16 anos, em penúltimo ou antepenúltimo lugar, eu comecei, o transmissor, que era um transmissor velho, Byton, de 10 kW, transmitia com 1 kW ou 2. Eu ia para o técnico, Alberto Moreira, ele dizia, não, mas a gente pede material, o gerente disse, o gerente não tinha sensibilidade para aquilo. Dizia, não, compra depois, não está no ar, para quê? Para que comprar? Então, se o transmissor estava no ar, para que comprar válvula nem coisa nenhuma? Quer dizer, eles achavam que se o transmissor estava funcionando, não interessava o que estava do outro lado. Não se preocupavam com isso, mas eu me preocupava. Eu mexi com torre, com antena, com a Rádio Clube, até chegar aquele transmissor velho em 10 kW. Aí começou a ascensão da Rádio Clube, que foi no ano seguinte. Ela passou por primeiro lugar, que eu levei um camarada daqui. Havia uma reação de alguns diretores da Rádio Clube, que eles foram pretendidos na intenção de serem superintendentes, porque veio um camarada do interior, o Chateaubriand mandou buscar um camarada matuto de Campina Grande, para pôr no lugar que havia sido ocupado por ministros, por secretários de Estado, como Costa Porto, ministro da Agricultura, que foi o meu antecessor. Então, alguns diretores no Recife achavam que na saída de Costa Porto deveria ser um deles. Ao invés de um deles, foi um camarada de Campina Grande, um matuto, que nem tinha anel no dedo. Então, havia uma certa reação contra esse matuto, mas mesmo assim eu não me deixava vencer, porque eu sabia o que queria. E eu trabalhava de 5 horas da manhã até 2, dormia 2 ou 3 horas por noite, que era o Diário de Pernambuco, para consertar a Rádio Tamandaré e a Rádio Clube. Mas como o meu fraco era rádio, eu passava o maior tempo lá no rádio, mexendo nas duas emissoras. Pois bem, eu fui mexendo tanto que ao fim de 6 meses a rádio já estava com 10 kW. Nós começamos a fazer análise para aqui, para acolá. Eu comecei a botar um rádio, e até um diretor velho da Rádio Clube dos Associados em Pernambuco, um dia chegou no meu gabinete, aí viu um rádio e disse, nossa senhora, foi o que aconteceu aqui? Quase chora. Ele disse, eu nunca ouvi falar nesses anos todos que eu estou aqui, que um diretor trouxesse um rádio para perto. Olha, um diretor de uma estação de rádio não tem um instrumento de trabalho perto dele? Pois bem, Colombo se espantou e até se emocionou. E foi o único no Recife que notou isso. Com 6 ou 7 meses depois que a parte técnica estava funcionando bem, eu vim para cá e levei para o Recife Deodato Borges. Nós vamos fazer isso, você traça aí, nós vamos executar tal e tal programa. Fizemos essa experiência, pusemos no ar. Aqueles diretores lá do Recife que reagiam contra mim começaram a conversar, a dizer que eu estava levando a feira de Campina Grande. Eu estava levando a feira de Campina Grande para a Rádio Clube. Eu achei isso um elogio. E depois é que eles foram verificar que isso era um elogio mesmo, porque 3 meses ou 4 depois dessa programação implantada na Rádio Clube, com cantador, com música, com pedidos de ouvintes, com disque jockey, toda a programação que a gente fazia para atender a uma grande massa de público de todas as categorias sociais, de A a E. Foi bem, a Rádio Clube começou a aparecer. O Jornal do Comércio, que era um império naquele tempo, mas o Dr. Paulo Pessoa de Queiroz, que tinha assumido a direção há pouco tempo, ligava muito para a televisão, muito para o Jornal do Comércio, que era bem feito, um jornal muito importante. E o senador estava em Brasília, era senador, o dono da empresa, o F. Pessoa de Queiroz. Aí estava muito empolgado com televisão. Aí quando foi um desses dias, tinha uma estação de rádio que fazia muita concorrência a ele. A Rádio Clube ninguém se incomodava, nem ligava não. A Rádio Olinda, que ainda hoje é uma rádio buliçosa. Aí fez uma pesquisa, naquele tempo contratava com o Ibope. Fez uma pesquisa e tal, com vistas ao Jornal do Comércio, a Rádio Jornal do Comércio. Que achava que a programação dela estava boa e tal, e que ela precisava ter uma posição boa em relação ao Jornal do Comércio, porque precisava faturar mais. Aí fez a pesquisa no Ibope. Aí quando o Ibope saiu na praça, foi publicado no Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio se negou a publicar, a posição era Rádio Clube de Pernambuco, 29% dos rádios ligados. Rádio Olinda, segundo lugar, com 23%. E Rádio Jornal do Comércio, com 19%. Mas isso foi uma revolução tão grande no Recife. Espantou galinha. Não, o doutor Pessoa veio de Brasília, fizeram reunião, tiraram gente da Rádio Clube, tiraram gente da Rádio Olinda, era um império. Aí foi aquela revolução, páginas inteiras do Jornal do Comércio, da nova programação do Rádio Jornal do Comércio. Tudo isso com a feira de Campina Grande.
Aí a feira prosseguiu e a modificação na Rádio Jornal do Comércio prosseguiu também. Quando foi com 6 meses depois, aí eu soube que tinha havido uma pesquisa. Aí fui, nada de a pesquisa aparecer, ninguém publicava. Eu fui ao Rio, ao Ibope, falei com o Perigô, que era o diretor-geral do Ibope. Ele disse, não, realmente houve uma pesquisa, mas foi privada. Eu disse, quem foi que fez? Foi o Jornal do Comércio. Eu digo, você não pode me mostrar, não quero comprar. Ele disse, não pode, é privado. Eu digo, então você tá me declarando que é o seguinte, se ele comprou, gastou dinheiro, fez curiosa, nós na primeira estávamos com 29, a Rádio Olinda com 19 e o Jornal do Comércio com 21, a Rádio Olinda com 19. Nessa segunda pesquisa, a Rádio Clube apareceu com 31%. A Rádio Olinda, o Jornal do Comércio realmente subiu, passou para 23% e a Olinda voltou para o terceiro lugar. Porque quando a gente fez a primeira pesquisa, que naquele tempo as verbas nacionais eram volumosas. Basta você que a Rádio Clube, que é no último lugar, faturava uns 10 a 12 mil cruzados por mês com a verba do Sul e é uma estação inexpressiva. O Jornal do Comércio devia ser negócio para 100, 200. Nosso representante, que ainda hoje é um grande escritório de representação no Rio, Jorge Pereira de Souza, quando a gente apareceu na primeira pesquisa, eu mandei para ele, pressuroso de dinheiro, essas coisas, olha, nós estamos em primeiro lugar. Aí nada de fim contrato. Quando eu cheguei para fazer essa segunda pesquisa no Rio, eu digo, mas Jorge, por que é que não sai? Um anúncio nenhum para nós, não estamos em primeiro lugar. Ele disse, não, a gente foi nas agências, a agência disse que isso foi um acidente. Foi quando eu encomendei essa segunda, a terceira pesquisa, porque a segunda o Jornal do Comércio não publicou, nem as agências tiveram acesso. Bem, então, aí começou a Rádio Clube a faturar, cresceu e até hoje, em primeiro lugar em audiência, quer dizer, até pouco tempo, porque agora ela passou para o quinto. Depois que ela passou para 100 kW, por defeito técnico, por troço mal projetado, ela não consegue chegar bem no Recife. Está em quinto lugar atualmente? Está em quinto lugar. De modo que a Rádio Clube está voltando a ser o que era, né? Ninguém se incomodou com a parte técnica. Ela tá... E quando houve aí o seu desligamento associado e essa segunda a sua segunda vida radiofônica com a FM? Isso aí foi terrível, sabe? A minha saída dos associados me causou um estresse que durou acho que bem um ano. Uma saudade danada, um sofrimento terrível. Mas eu montei um jornal no Recife, que ainda está vivendo, né? Só que eu fiquei no jornal um ano. Quando passei para meu sócio, que é o Toniel, que era contador do Era Associados, saiu para fundar esse semanário, que quase ia ser diário, não foi por motivos que não convém. Acho que nem... Seria outra história, muito longa, que eu fiz todo um projeto, que eu vim me associei com o Teotônio, para o Correio da Paraíba, para montar um jornal regional, um jornal que seria o Diário do Nordeste, com sede no Recife, circulando nos 2 estados. E nessa sede seria impresso também o Correio da Paraíba, que estava aqui encalacrado no INPS, não tinha jeito para pagar, porque o débito era 10 vezes maior do que qualquer patrimônio que ele tivesse para saldar esse débito. O projeto foi feito, foi traçado, eu comecei a executar, consegui o financiamento para comprar $150 mil de equipamento nos Estados Unidos, para pagar em 8 anos, com 1 ano de carência, tudo isso eu consegui. Mas quando chegou na hora das vias de fato mesmo, aí Teotônio esmoreceu, teve medo, qualquer coisa dessa. Aí eu tive que desistir desse projeto. Aí foi quando eu comecei o projeto da Rádio Campina Grande. Eu digo, eu vou me aposentar. Estava desligado do associado? Já eu saí dos associados quando Chateaubriand morreu, 2 anos depois. Porque 2 anos depois que Chateaubriand morreu, a primeira coisa que fizeram foi me tirar do Recife, né? Peraí, você foi para o Recife em 63. 63. E saí em 70. Eu saí dos associados em 72, lá no Recife. Ok. Embora nesse período, em 70 eu fui para Porto Alegre, passei 1 ano e meio. Depois passei meio ano em Goiânia e no Rio de Janeiro. Depois saí em 70. Depois passei 1 ano e meio na Bahia. Você passou mais de 20 anos, né, no associado? Mais de 20. Quase 25, né? De 49 até 73. Lá em Porto Alegre, qual é a emissora? Era a Rádio Farroupilha, Diário de Notícias e TV o quê, meu Deus? Nem me lembro mais. Gaúcho? Piratini. Eu dirigi essas empresas por 1 ano. Depois vim embora para Bahia, passei 1 ano e meio. Aí saí no Recife, 73. Foi quando eu me desliguei dos associados. Aliás, em 72, no fim de 72. 73. Então foi em 73 que eu fui para João Pessoa para instalar o Diário do Nordeste. Com os projetos, com tudo pronto, com material pronto, estratégia, tudo estabelecido. Mas o meu sócio era Teotônio. Teotônio estava muito interessado em atividade política. O jornal e a rádio encalacrados. A rádio eu tirei da situação difícil do INPS, que era apenas
A rádio era recente, tinha um ano. Correio. Mas o jornal era de 1950 e, sei lá, de 40 e tantos que deviam ao INPS, era uma fortuna. Não tinha mais como funcionar. Quer dizer, só se com muitos recursos, e Teotônio não estava disposto. Ele não esteve disposto a investir 1 milhão de cruzeiro naquela época. Ele iria investir 1 milhão e eu outro 1 milhão para instalar esse jornal. Porque o equipamento todo tinha sido comprado com financiamento que seria facilmente pago. Como eu fiz com a Rádio Campina Grande, que também foi no mesmo projeto. Do equipamento comprado nos Estados Unidos para pagar em um ano e meio, com carência de 6 meses. Nós pagamos facilmente. Não muito facilmente, mas pagamos em dia. Depois do projeto de $100 mil da rádio, que é o segundo projeto de 50 kW, quando a gente conseguiu com o Dentel passar a rádio para classe A, permissão de transmitir até 50 kW, foi um projeto de $104 mil que eu consegui financiamento nos Estados Unidos para pagar em 3 anos, com carência de 6 meses. E nós pagamos com dificuldade. É fato, eu até recebi parabéns no Jair. Disse, meu filho, como é que você tomou em dólar? Quando houve aquela inflação galopante, houve aquela máxima desvalorização, e muita gente nesse país faliu e se acabou e ficou encalacrado. Eu consegui passar aquela fase difícil de cinturão apertado, comprava nem sapato, penteava nem o cabelo para não gastar dinheiro. E nós pagamos aquilo. Então, esse projeto do Jornal do Diário do Nordeste teria ido de vento em popa se eu tivesse tido naquela ocasião o sócio correto, o par competente. Tu começou quando a Rádio Campina Grande? Começou o projeto em 75, quando o governo estabeleceu o Plano Nacional de FM, que não existia. A gente tinha uma estação de rádio no Rio de Janeiro, Rádio Imprensa, que transmitia para prédios, elevadores, consultório médico, música ambiente, nem propaganda transmitia. Era a primeira experiência de rádio FM, porque FM é uma transmissão sempre boa, de boa qualidade, porque o canal é muito largo e cabe uma enorme quantidade de som. Pois bem, mas em 75 o governo estabeleceu realmente um plano, nomeou uma comissão, a comissão estabeleceu as formas, as faixas, e o governo abriu em 75 o plano. Aí eu então entrei na concorrência para 3 emissoras, uma em Fortaleza, uma em Salvador, outra em Recife, e em seguida, isso foi em 74, 75 para Campina Grande. Perdi a concorrência de Salvador e Recife, ganhei em Fortaleza e Campina Grande. Fui a Fortaleza, eu estava em dificuldade naquela época, financeiras. Fui a Fortaleza e não consegui recursos, nenhum sócio, porque ninguém acreditava, nem sabia nem o que era FM. Aquele negócio de elevador e tal, ninguém queria, ninguém sabia o que era aquilo. Então eu vim para Campina, como eu já estava aposentado, e comecei a lutar por Campina Grande. 75, 76, quando foi em 78, nós conseguimos inaugurar a rádio. Aí ela foi de vento em popa e é o que é hoje. Uma estação em crescimento, o projeto não está concluído, que aqui foi um projeto criado para unir pela informação, pela notícia, pelo lazer, com a melhor qualidade técnica possível, com a melhor programação que nos fosse possível realizar, unir esse compartimento da Borborema. São 57 municípios, 42,5% do território do estado, a gente mais diligente, e aquela mesma gente que construiu Campina Grande naqueles anos. A mesma gente que a Rádio Borborema uniu nos anos 50. Essa gente estava dispersada, Campina Grande passou a não ter importância, foi abandonada pelos governos e começou a viver por conta própria. Então o sonho era fazer Campina Grande voltar a ter a hegemonia, se me permite essa expressão, do desenvolvimento, como Campina Grande manteve por muitos anos, uma capital desse Nordeste todo. Então o projeto da Rádio Campina Grande foi feito e está sendo realizado com esse objetivo de unir cada vez mais essa região pela informação e pela notícia. Tanto que o projeto é ir para 100 kW. E você continua no microfone. Então, com o material pronto, o orçamento pronto, o ano passado eu já vinha. Quando houve um acidente na carreira da Rádio Campina Grande, um acidente produzido por um desentendimento entre mim e um sócio meu, se não fosse isso, a gente já estava com esse projeto mais na frente. Porque é outro projeto de 100 mil kW em que a gente vai receber um transmissor para transmitir até 100 kW. É um transmissor básico, Harris. E Harris foi pioneiro no mundo na produção de transmissores de sistema estéreo e transmissores de frequência modulada. Quando todo mundo, a RCA, os gigantes do rádio da televisão, estavam marchando para a televisão,
a Harris estava marchando para a frequência modulada, né? 40 anos atrás. De modo que é o fabricante, o melhor fabricante é a multinacional que melhor fabrica transmissores. Mais de 60% dos transmissores americanos são de fabricação da Harris. Então, nosso projeto era trazer para aqui um transmissor de 27 kW básico e um sistema irradiante que pudesse levar o sinal até 82 kW. Com 82 kW, como nós somos classe A, nós iríamos transmitir efetivamente com 50 kW. Com 50 kW é o dobro do sinal efetivo que a gente transmite hoje, quase o dobro. Hoje a gente transmite com 32. Embora a gente diga que Rádio Borborema, a Rádio Campina Grande, 50 kW, ela tem permissão para transmitir, mas efetivamente a gente transmite com 32, porque é o que permite o transmissor e o atual sistema irradiante. Então esse a ser importado vai permitir chegar efetivamente a 82 kW. De modo que o transmissor trabalhar com a permissão que atualmente a gente tem para 50, ele vai transmitir folgadamente. Vocês entenderam o que é que eu estou dizendo? Um transmissor que pode transmitir até 82, vai transmitir com 50, vai transmitir com as válvulas quase frias, com a economia, com um rendimento de alto nível, com o sistema irradiante trabalhando folgado, sem calor, sem pressão. Então é um transmissor que pode durar muitos anos. Gabi, e cobrir com sinal comercial a área toda. Você quer entrar nessa área aí, Gabi? Estou entendendo. Está entendendo? O sistema. Agora, junto com esse equipamento, já está tudo projetado, 2 equipamentos para transmitir no automóvel até 80 milhas com sinal estéreo. Veja bem o que eu estou dizendo. Não é esse negócio que a Polícia Federal tem aqui, que muitas rádios usam, que você vai para o microfone e você quase não escuta o que o camarada está dizendo do outro lado. É como aqueles telefones antigos que você dizia, o que está dizendo e tal. Esses são os sistemas que as rádios AM usam agora para transmissão à distância. Quando não usam linha telefônica, a linha telefônica melhora. Mas esse equipamento é um equipamento da Moseley, de alta fidelidade, para transmitir até 80 milhas. Então você sai daqui para a Esperança, para o automóvel com um transmissor desse, na porta de um prefeito, por exemplo, entra sem fio, sem cabo, sem coisa nenhuma, com o microfone na lapela, o transmissorzinho no bolso, transmitindo para o carro que está na porta do prefeito. E o transmissor do carro transmitindo para a rádio. Você entra, fala com o prefeito, liga o rádio e ele está escutando. Porque ao redor aqui de Campina Grande, nesses municípios, o sinal vai entrar como se estivesse lá. Então, o que vai acontecer? As estações, as pessoas que estiverem, por exemplo, em Bananeiras, que tem uma estação de rádio, as pessoas vão ouvir a AM de lá, mas depois que terminar a AM, o noticiário que interessa a eles vão ouvir a Rádio Campina Grande, porque chega com um sinal melhor, mais forte, e vão ouvir, se a gente transmitir de Bananeiras, imediatamente. Então a gente pode sair com um automóvel aqui, por exemplo, no período de junho, São João, com um automóvel de dentro do carro transmitindo, como se você não soubesse que o locutor está ali. O locutor deve estar num estúdio de alta qualidade, porque o som é limpo, bonito e puro, e podendo ser transmitido até 80 milhas imediatamente. Quer dizer, a função verdadeira do rádio, a transmissão imediata dos acontecimentos. Wilton, Depois vem a televisão e, por último, o jornal. Esse projeto é para quando? Esse projeto, eu disse a você, foi atrasado por causa desse acidente, um acidente que houve um desentendimento entre mim e meu sócio, mas era para ir para adiante. Eu perdi algum tempo, houve realmente prejuízos nisso, mas isso não sai do meu objetivo. Wilton. Talvez no próximo ano a gente já possa estar mexendo com isso por aqui. Mas você não deixa o microfone. Não. Está à frente de programas. Eu acho que, como Chateaubriand dizia, e eu imito muito nisso, o pessoal chamava de embaixador Chateaubriand, não sei o quê, com aquele respeito todo, com solenidade. Ele dizia, que nada, que embaixador, eu sou repórter, meu filho. Eu sou repórter. Eu digo, meus amigos, eu sou locutor. Sou diretor, sou superintendente, sou coisa, eu sou locutor. Minha profissão é essa. E a faixa AM está superada ou não? Eu acho que sim, sabe? Embora que ele não possa servir, vai servir por muito tempo, porque o pessoal aqui é muito atrasado, aqui, nosso nível cultural aqui, pelo interior, não aqui em Campina Grande, pelo interior muito atrasado, e as experiências que estão fazendo com a AM não são bem sucedidas. Nos Estados Unidos não houve ainda, porque nos Estados Unidos tem uma instituição que corresponderia ao nosso Dentel aqui, embora lá não seja rigorosamente governamental, é uma comissão mista, mais privada do que governamental, que estabelece os padrões e determina. Pois bem, não houve ainda um estabelecimento de uma norma para esse sistema de AM estéreo nos Estados Unidos.
Alguém inventou uma forma, outro inventou outra forma e estavam discutindo quem é a melhor. Algumas emissoras no Brasil já instalaram, mas apenas por curiosidade ou por desejo de pioneirismo. Mas é a mesma coisa, até porque os receptores fabricados no Brasil não têm qualidade para isso. Inclusive é o AM estéreo, né? É. Não existe receptor de AM estéreo ainda. Não existe. Até os receptores de AM não estéreo, mono, são de péssima qualidade, que é um tipo de fabricação que há muito, um tipo de circuito que há muito vem fabricado no Brasil e é bem vendido, todo mundo compra, para que mudar? Porque teria que mudar fazendo mais investimentos. Então a AM tem esse problema muito sério, sabe? Depois a FM não tem diferença nenhuma, apenas a faixa. É rádio como outro. Exatamente. Você acha que é possível, digamos, voltar aquele rádio da década de 50, ou nós vamos marchar para um tipo de rádio? Eu acho muito difícil. O rádio tem que marchar hoje. O rádio hoje é mais jornalismo. E nós aqui vamos marchar para aumentar mais o jornalismo na Rádio Campina Grande, sem diminuir a sua alma musical, sem reduzir a sua qualidade de música, porque é importante que, como o FM tem uma qualidade de som muito boa, a gente não vai prejudicar as pessoas, que a maioria das pessoas gosta. Tá certo, eu preciso de informações, eu não vivo sem informações, preciso me atualizar. Mas eu preciso mais de lazer também. Então a Rádio Campina Grande vai fazer uma programação. O rádio no mundo inteiro precisa ser jornalístico cada vez mais, porque é um acontecimento imediato, até para os fatos musicais, para tudo isso, né? Mas a estratégia tem que ser jornalística, tem que ser imediatista. Você tem que estar trabalhando até num submarino e estar com um rádiozinho perto, escutando o que acontece no mundo, porque a televisão não vai poder fazer isso. Você não pode sair dirigindo ou trabalhando no banco, por exemplo, quando você trabalha com o televisor, mas com rádio você pode. Aí muita gente, eu estou cansado nesse programa Música para Ouvir e Sonhar, às vezes a gente faz modificações no programa, época de São João, é de carnaval, e a gente escuta estudantes reclamando, você não deve fazer isso, esse programa a gente estuda ouvindo esse programa. E às vezes pergunto por curiosidade, como é que você consegue estudar ouvindo música? Ele disse, eu não consigo estudar se não tiver música. Lá em casa eu presencio isso, as meninas estudam à noite, o rádio ligado. Exato. E estão percebendo tudo, é por isso que o rádio é mais eficiente para determinados produtos, pelo poder da sugestão. Porque às vezes você vai comprar um determinado produto, ou procura uma loja, uma casa comercial, porque você ouve assim, diz, eu vou em uma casa tal. Você pensa que algum amigo lhe disse. Ou que você já esteve na casa, não foi o rádio que sugeriu. Na hora da necessidade, você vai pela sugestão, pelo que está na sua mente, não pelo que você viu ontem à noite. Wilton, você tem uma formação acadêmica em termos de... Não, eu sou autodidata e estudei, a minha escolaridade foi muito pouca, embora tenha sido a melhor que qualquer pessoa pudesse ter recebido no mundo, porque foi ministrada por um grande campinense, o professor Onésio Leão. E foi em Patos, no Instituto São Sebastião, que eu recebi, foi ele praticamente quem pôs o que eu sei na minha cachola em matéria de escolaridade, né? Primeira professora, aquela, como diz Epitácio Soares, que Epitácio Soares disse, no livro dele, no discurso de posse na academia, ele disse, fulano de tal, não me lembro o nome, pôs uma carta de EBC nas minhas mãos. Quem pôs uma carta de EBC nas minhas mãos foi Eudócia, a professora Eudócia, ela era mãe desse menino, ele trabalha no estado hoje e tal. Bom, ela foi, mas o professor mesmo foi Onésio Leão. E foi eu fiz só o curso primário com ele, depois aí tive que estudar por conta própria e ler, e aprender, fazer cursos de extensão, até que eu fui licenciado pelo Ministério do Trabalho em 1957, se não me engano, como jornalista profissional. Mas eu me lembrei. Mas continuo estudando. Falou em Onésio Leão, eu me lembrei que tivemos um grande programa aqui, que foi o Céu é o Limite, aqui na Rádio Valgurema. Exato. Foi um programa bonito, né? Ronaldo Cunha Lima, Onésio Leão. Ronaldo Cunha Lima participou também? Participou. Esse eu não lembrava. Onésio Leão, Estênio Lopes. Não, Estênio Lopes era o redator. Aquele programa era tão importante, era patrocinado pela Real, depois foi comprada pela Varig, né? Aqui no Vinha do Sul, aquele script? Aqui não, sim, o programa era feito aqui, mas nós é que fomos convidados aí a São Paulo, para eu e o Estênio Lopes. Foi em junho de 58, no mês que eu assumi a direção da rádio, eu ia deixar de ser locutor, porque as minhas funções como diretor tinha que me tirar da função de locutor, né?
Mas o programa foi lançado naquele mês, era um programa bem patrocinado e caro, chega um prêmio de 340 mil, quase 400 mil cruzados, quando o faturamento da rádio era 200. Então nós fomos convidados aí a São Paulo, foi a primeira viagem de avião que eu fiz, eu e Stênio, foi a São Paulo passar um mês para aprender a fazer o programa. Stênio a redigir e eu a animar o programa. Então voltamos, fizemos o programa que durou 6 meses, então 6 meses de sucesso, de audiência total na cidade. A professora Wanda participou, uma moça de Pernambuco que veio responder sobre Lampião, Aglai, lembra-se de Aglai? Lá esteve por aqui. Depois, nessa época, eu estava no Rio. Teve um menino falando sobre Campina Grande, né? O menino falou sobre Campina Grande. Teve uma mineira, acho que era Uda. Exatamente. Exatamente, eu me lembro. Wilton, o que é que você acha dos cursos de comunicação? Eu acho que aquilo não tem nenhum valor, não, sabe? Eu acho que para ser jornalista não se vai para a escola. Para ser jornalista precisa ser, tá certo, eu acho que devia alguém, para ser profissional mesmo do jornalismo, ter uma profissão de nível superior, ser acadêmico, de direito, ou de, sei lá, de letras, mas não a escola de jornal, porque ninguém aprende nada a ler. Você vai por aí afora, por esses jornais, é muito pouco o número de pessoas que se formaram na escola. Os principais, os maiores, se formaram no próprio jornal. Na tarimba, num jornal, num estúdio de rádio que o camarada aprende a fazer aquilo. Porque eu tenho a impressão que aquilo é um talento, é uma vocação. Tá certo, há uma vocação também para médico, para advogado, para tudo deve haver vocação, mas eu acho que a vocação do rádio é tão apaixonante que faz com que o camarada puxa, atrai, e o camarada vai para ali, vai como quem vai para uma escola. Você vê, nós temos pouquíssimas, talvez tenha uma pessoa que tenha nos procurado, que é gente da escola, que tenha para fazer estágio. A maioria sai e vai para outros empregos. Eu não tenho fé em escola de jornalismo para formar jornalistas. Acho que aquilo não tem um futuro muito bonito, não. Wilton, estamos caminhando para o final. Ô, Gabi, alguma coisa para você perguntar aí, Gabi? Dos seus arquivos? Pergunte sobre o que é que a Rádio Campina Grande vai fazer daqui a um ano. Aí você Pronto, pergunta aí, Gabi. Eu já estou com saudade. A gente chegar com um microfone assim bonitinho, estéreo, chegar no maior São João do mundo e no meio daquele trânsito, como nós fizemos na Copa do Mundo esse ano. Exato. Esse ano, não, ano passado, não foi? Ano passado. Foi muita gente pensava, olha, manda falar com esse locutor aí que está no camião. Locutor em caminhão, coisa nenhuma. Eu estava no estúdio da rádio. Né? Mandando a turma buzinar. Com a voz saía clara, porque o pessoal adaptava um receptor ao amplificador do automóvel e sintonizava a Rádio Campina Grande e eu estava lá, eu comandando. E meu filho, o Tito, que também gosta muito de rádio, embora não tenha dado para ser locutor, porque eu não sei se é porque não quis ou que é professor universitário, mas ele ia para a rua e ficava me telefonando e dando as dicas, e eu no microfone, sozinho lá no estúdio, comandei aquela farra que foi uma beleza. Eu me lembro, inclusive fez sucesso mesmo por aqui. Muito sucesso. Olha, houve um dia que ele me telefonou, papai, eu estou impressionado aqui com uma multidão colossal, mas o que está me impressionando é um menino aqui ajoelhado cantando o hino nacional e o pai dele chorando. E depois do jogo, a gente convocava o pessoal, olha pessoal, vamos para a rua da Copa, vamos cantar o hino nacional. A gente dava um prazo de meia hora para dar tempo do pessoal chegar. O pessoal falava e cantava o hino nacional com vibração mesmo. Mas eu me lembrei de uma coisa, a gente falou em futebol, eu me lembrei que parece que você transmitiu um jogo aqui uma vez, foi? E faltou o locutor, parece? Eu fui pro campo, mas foi um fracasso. Mas conta aí como foi um fracasso porque... Mas Fernando Silveira foi toda a equipe, né? Foi eu, Fernando e Leonel, e cada um fosse pior. Mas eu disse, não, aí eu comecei. Eu vou aprender a ser locutor esportivo, porque eu nunca deixei de enfrentar o microfone com sucesso. Sabe o que aconteceu? Que tinha um locutor esportivo que era metido a difícil. Geraldo, ele morreu depois na Rádio Caturité. Eu lembro. Geraldo da Gatinha. Aí Geraldo era metido, ele imitava Zé Renato, um famoso locutor do Recife. Ele começou a ficar difícil, aí foi um dia desses, aí ele foi embora. Foi para o Recife, eu não quis transmitir o jogo, aí não, vamos transmitir, ninguém vai deixar a Rádio Borborema para trás. Fomos para o campo, o jogo saiu aos trancos e barrancos. Eu saí na base do humorismo, da comédia, e Fernando Silveira disse lá umas besteiras, e Leonel também, mas eu me comprometi a voltar e comecei a praticar para ser locutor esportivo. Mas isso foi já em 58. Mas 2 ou 3 meses depois eu fui assumir a gerência. Aí a minha frustrada experiência de locução
esportiva Hilton, se acabou. Nós estamos aí diante da Constituinte, né? Vem uma nova Constituição. O que há? O que é que você espera disso aí? Há alguma modificação esperada em termos para o rádio, não? Não, eu espero que sim. Eu espero que a Constituição seja realmente um instrumento que fique definitivo, porque nós brasileiros somos conhecidos como fabricantes de constituições, ao ponto de um que se chama estadista, como Getúlio Vargas, ter dito, num dichote de mau gosto, que a Constituição era como uma mulher, devia ser feita para ser violentada. Então, um país que diz uma coisa dessa através de um chefe de Estado, é um país, sei lá, o povo todo está sendo enganado. Como se a Constituição fosse um milagre, como se pudesse melhorar o desenvolvimento do país, pudesse melhorar as escolas, o nível de vida do povo, por decreto. Basta dizer que na Constituição americana, que parece que tem 7 artigos, ou 52 títulos, uma coisa dessa, e que existe há 200 anos, tem um artigo, parece que é o 4º ou 5º, está escrito textualmente, com todas as letras, em português, eu tenho até esse exemplar comigo. É proibido terminantemente legislar sobre liberdade de imprensa. Não interessa sobre o que se manifesta a imprensa. Se é num pedaço de papel, se é no alto-falante, se é num grafite no muro, se é boca a boca. Liberdade de imprensa, uma livre manifestação de pensamento é livre. Ninguém pode legislar nos Estados Unidos. Aqui você vê uma comissão para isso, comissão para aquilo. 1000 coisas são proibidas no rádio. Ao ponto de você, um deputado, por exemplo, que tem imunidade, chegar no microfone da minha rádio, dizer uma opção de besteiras contra um chefe de Estado, e eu aqui vou preso. Ou senão a rádio vai fechada. O que é que a rádio tem com o que ele disse? Ele deveria ser civilmente responsabilizado, não o transmissor fechado. O transmissor não tem nada com isso. Mas é o que existe ainda no Brasil. Se houver alguma irresponsabilidade dita pelo rádio, ou realizada através do rádio, é o rádio quem paga o pato, e não o irresponsável que cometeu o erro. A minha esperança é que na Constituição, essa comissão mesmo, essa Constituição consiga uma fórmula de não só regulamentar o uso das concessões, que aquilo não é do governo, e toda pessoa que se consegue um mandato, que vai para o Congresso Nacional, se sente um direito de legislar sobre rádio, porque pensa que aquilo é do governo, e aquilo não é. O espectro foi descoberto e inventado não sei por quem, e não pertence ao governo, pertence ao povo. O governo tem só a obrigação de regulamentar o uso, para evitar o abuso. De modo que eu espero que essa Constituição, que seja definitiva, vamos rezar para que seja a última, e que ela seja simples, que tudo mais possa ser feito pela legislação ordinária, que vai para o ar, volta, sai, revogada. Não, no Brasil há milhões de leis que não são revogadas e são descumpridas. Então, a minha esperança é que essa Constituição na área da radiodifusão permita que a radiodifusão sobreviva e se desenvolva. Outro dia fiz uma pergunta dessa a Luísio Campos, lá na Câmara de Vereadores, ele respondeu, não, porque é preciso evitar o poder, a oligarquia, o poder... Econômico? O monopólio. Eu digo, mas pode ser que o pessoal esteja com medo de Roberto Marinho. Mas o Roberto Marinho é um ciclo. Já foi Chateaubriand. Há muitos anos atrás foi o Correio da Manhã no Rio de Janeiro. Antes, o Estado de São Paulo, que mandava nesse país inteiro. Agora está em Roberto Marinho, mas pode ir para outro. O que não se pode é, por medo de Roberto Marinho, fechar em pequenas, centenas de emissoras de rádio ou jornais aí pelo interior, com medo da imprensa. Quem é que pode ter medo da imprensa? Quem tem, sei lá, quem tem rabo de palha. Como quase todos nós, ou todos nós temos rabo de palha, então temos medo da imprensa. A minha esperança é que essa Constituição possa ser definitiva e que a radiodifusão possa ser livre, quer dizer, a imprensa, através da imprensa eletrônica. Amigos, estamos nos encaminhando para o final do bate-papo com o Hilton Mota. Hilton, nós agradecemos o seu depoimento, que foi valoroso. Eu e o Gabi agradecemos. Obrigado. E gostaríamos que você fizesse a sua oração final sobre aquilo que você quiser acrescentar. Que horas são, por favor? São 9h30. Eu acho que a gente não vai passar mais tempo aqui, porque Gabi não gosta de fazer fita. Senão ele ia fazer um som de fita aqui sobre rádio, essas coisas todas, e a gente ia ter fita muita para conversar e gravar. Mas diga alguma coisa aí para... Não, eu só muito obrigado, foi bom, foi esse convite para mim conversar sobre rádio, sobre essas coisas.
já é antigo, eu lhe agradeço muito por esse convite. Eu demorei a cumprir, por falta de tempo, sei lá, falta de interesse, qualquer coisa dessas. Mas, afinal, se realizou e eu estou muito agradecido, muito grato, e foram momentos muito bons, que a gente recorda com emoção, com felicidade as coisas que a gente fez. E nós fizemos juntos, né? Gabi torcendo, escutando o rádio, ainda era menino. Chegava a molecote lá mexendo nos dentes pretos e brancos do piano lá da rádio, a gente passava do carão. Sai daí, menino. Em Gabi a gente não passava, não, porque sabia que ele estava mexendo pertinentemente. Amigos, até o próximo outro depoimento.